Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária. Parte 35. Capítulo 269. Novas armas. A nova sala de conferências na zona industrial do território da Maré Vermelha estava localizada no coração de todo o distrito artesanal, projetada especificamente para importantes discussões técnicas. Possuía uma estrutura mista de pedra e madeira, com vigas maciças sustentando firmemente um teto em arco circular. No centro, uma mesa de conferência de madeira maciça com 5 metros de comprimento lembrava um centro de comando de campo de batalha, com as plantas de armas mais recentes e amostras de metal espalhadas sobre sua superfície. Ao redor estavam sentados os principais artesãos do território da Maré Vermelha, vestidos com uniformes de couro para trabalho, com o peito adornado com um emblema da engrenagem solar desenhado pessoalmente por Lord Louis, um símbolo de honra para essa legião industrial. Eles respeitavam seu senhor, não apenas por seu poder, mas também pelos projetos que ele havia proposto. A lógica estrutural e os conceitos funcionais que ele introduziu, que eles nunca haviam ousado imaginar, foram suficientes para fazer um velho artesão reexaminar a antiga arte da engenharia de cima a baixo. Lança-chamas, lançadores de bombas mágicas e armaduras especiais. Essas ideias fantásticas, antes meros esboços no papel, agora estavam passando por testes de produção e aprimoramento nas oficinas. Mac estava na frente, com um rosto sério, um contraste gritante com suas risadas estrondosas habituais perto da fornalha. Ao lado dele estava um jovem um pouco nervoso, com o rosto ainda sujo de escória não limpa, mas seus olhos brilhavam de forma notável. Assim que ele apareceu, Louis o reconheceu. Tratava-se de Hamilton, um indivíduo-chave sobre o qual o sistema de inteligência havia relatado diversas vezes nos últimos 2 meses. Ele possuía um talento raro que combinava habilidades em mecânica e alquimia, e se fosse devidamente orientado no futuro, tinha grande potencial para se tornar o artesão número 1 do norte. Louis pretendia lembrar Mac de prestar atenção àquela criança mais tarde, mas para sua surpresa, Mac não só a havia notado como já a havia promovido ao seu lado. Como esperado, você, meu velho, tem mesmo uma ótima visão de futuro, Louis riu consigo mesmo. Enquanto todos aguardavam o início da reunião, um alquimista de túnica branca com as bordas chamuscadas entrou, bocejando. Desculpem, a caldeira teve uma pequena explosão de gás, mas ainda estou aqui, disse ele, enxugando o sono dos olhos com a manga da camisa, e sentou-se num canto. Mesmo assim, ninguém ousava subestimá-lo. Esse era Silco, um dos fundadores da oficina alquímica, um sujeito perigoso cuja mente era repleta de explosivos e ideias mirabolantes. Bradley, como de costume, estava atrás de Louis, à esquerda, segurando um caderno em uma das mãos e usando um monóculo com armação prateada na outra. Como co-presidente da reunião, ele estava pronto para complementar dados ou procedimentos a qualquer momento, garantindo que a reunião fosse eficiente e sem erros. Assim que todos se sentaram, o clima ficou tenso. Mac se levantou, bateu palmas e anunciou em voz estrondosa, por ordem de Lord Louis: priorizamos o aprimoramento básico e a produção experimental de armamentos tradicionais. Hoje o primeiro lote de resultados é apresentado oficialmente. A seu comando, vários artesãos carregaram grandes caixas cobertas com lona para dentro da sala de conferências. O forte clangor do metal ecoou no chão, fazendo o ar parecer vibrar levemente. A primeira a ser revelada foi a espada grande de ferro frio. Um artesão removeu cuidadosamente a tela, revelando a reluzente espada a todos. A espada tinha mais de 1,5 metro de comprimento, com uma lâmina larga, porém não volumosa. O ferro frio era polido de forma lisa e uniforme, e o punho e a guarda foram ergonomicamente redesenhados, com distribuição de peso precisa. A ponta da espada incorporava até mesmo um design de bisel descendente em microarco para aumentar a eficiência na perfuração de armaduras. Mac acrescentou: esta espada foi feita a partir do terceiro lote de lingotes de ferro fundido. O tempo de forjamento foi triplicado para aumentar a resistência geral, mantendo a tenacidade. Também resfriamos a lâmina repetidamente para garantir que ela não lasque no campo de batalha. Em seguida veio a lança de ferro frio. Feita do mesmo material, a ponta da lança possui farpas finas e serrilhadas embutidas. Uma vez que perfura, se você não a puxar, tudo bem, mas puxá-la certamente rasgará a carne. Bradley pareceu ligeiramente chocado. Será que isso é para forçar os oponentes a se auto-amputarem no campo de batalha? De fato, não por crueldade, mas por eficiência e dissuasão. Em seguida foram apresentados escudos redondos e escudos em forma de torre. No chão da sala de conferências, erguiam-se 2 escudos de torre com nervuras de ferro frio incrustadas em seu interior. Suas superfícies eram cobertas com um revestimento resistente ao fogo e envoltas em couro, e embora os padrões fossem simples, exalavam uma forte sensação de opressão. Instalamos ranhuras especiais dentro dos escudos das torres que podem acomodar óleo ou gelo em pó, formando uma resistência temporária aos elementos. Isso é experimental e, se for eficaz, poderá ser produzido em massa. O que agradou ainda mais a Louis foi a consistência do controle de qualidade. Ele analisou cuidadosamente a lista de amostras e vários registros. Depois pegou pessoalmente uma espada grande e testou a elasticidade e o recuo da lâmina 2 vezes. Só então ele assentiu. Muito bem, este lote de ferro velho foi forjado de maneira muito uniforme. Ele se virou para Mac. Você pode garantir que toda a produção de armas manterá essa qualidade? Mac bateu no peito, fazendo voar ferrugem. Lord Louis, fique tranquilo. Se não conseguirmos atingir o controle de qualidade, será uma injustiça com o tratamento que o senhor dispensa a nós, artesãos.
Seu tom não era bajulador, mas sincero, com um toque de orgulho. Isso não foi uma mera bravata. No território da Maré Vermelha, o bem-estar dos artesãos já era o mais generoso de todo o norte. Refeições quentes diárias, sistema de turnos, indenização elevada por acidentes de trabalho, mecanismos de promoção para aprendizes, prioridade em habitação e educação, e até subsídios educacionais para os filhos dos artesãos. O olhar de Louis percorreu a sala. Então vamos prosseguir com a produção em massa. Não temos falta de matéria-prima, então vamos maximizar a velocidade. Os artesãos responderam em uníssono, com a moral elevada, e vários jovens aprendizes até bateram palmas em comemoração. Em outros territórios, essa capacidade de produção de armas era um luxo, mas em Maré Vermelha, era uma realidade. E mesmo que ganhassem mais, não faria diferença. Não conseguiu vender todos? Impossível. Luiz já havia calculado claramente em sua mente que o norte estava entrando em uma nova onda de nobres pioneiros, e que os novos territórios nobres precisavam urgentemente de equipamentos militares. E mesmo que não viessem comprar, a guilda mercantil de Calvin poderia vender essas armas até o sul. Sem mencionar que, de acordo com relatórios diários de inteligência, havia um metal chamado ferro afundado de cinzas no território da Forja Estelar, que possuía uma condutividade de ki de batalha extremamente forte. Se fosse possível misturar e produzir protótipos com ferro frio, talvez um lote de armamentos de combate específicos para a classe Cavaleiro pudesse ser criado, formando o protótipo do sistema do Corpo de Cavaleiros de Elite da Maré Vermelha. No entanto, isso era assunto para depois. Por ora, o mais importante era dar continuidade a esta reunião. Louis recompôs-se e observou os artesãos enérgicos ao redor da mesa de conferência. Vi todos os seus esforços durante este período. Vocês se saíram muito bem. Era apenas uma frase simples, mas pareceu uma corrente quente fluindo lentamente de um lugar alto para o peito de todos os presentes. Louvado seja o próprio Senhor. Os olhos dos artesãos estavam ligeiramente vermelhos e suas gargantas doíam. Suas contribuições silenciosas, há muito enterradas em fornos de ferro e à luz do fogo, pareciam ser vistas e reconhecidas por seu grande senhor naquele momento. Pelo Senhor, por esta terra, é isso que devemos fazer, disse Mac suavemente com os olhos brilhando. Muitos artesãos mais antigos também assentiram vigorosamente com a cabeça. Lord Louis realmente nos superestima a nós velhos rudes. Haha, eu ficaria feliz em martelar ferro para a Maré Vermelha pelo resto da minha vida. Lord Louis é o pilar da nossa classe trabalhadora. O clima em ambos os lados da mesa de conferência ficou bastante animado por um tempo, e até mesmo Bradley não conseguiu evitar acenar levemente com a cabeça. Nesse instante, Louis deu um leve sorriso e discretamente puxou um rolo de plantas arquitetônicas de perto dele, estendendo-o no centro da mesa. Todos ficaram imediatamente em silêncio, com os olhares fixos nele. A planta não representava um projeto urbano complexo, mas sim vários conjuntos de desenhos de linhas estruturais mecânicas com traços limpos e anotações claras, indicando claramente que foram desenhados pelo próprio Louis. Louis estava de pé na cabeceira da mesa, com a ponta do dedo apoiada firmemente em um dos cantos da planta e com a outra mão, puxava delicadamente a camada estrutural translúcida que cobria a parte superior. O primeiro item, um cavalo de friso dobrável de madeira e ferro combinado com um sistema de lareira a óleo de cinza. O papel brilhava e a estrutura complexa, porém precisa, desenhada na planta era iluminada. A estrutura dobrável interligada de 3 seções lembrava a espinha dorsal aberta de uma besta, com cada ponta angulada com precisão. No interior, havia um sistema de tubulação complexo, que levava a um tanque de óleo e bicos terminais, conectando-se finalmente a um núcleo de ignição central acionado por gatilho. Requer apenas 2 operadores, é acionado em 3 segundos, inflama em 10 segundos, estabelecendo instantaneamente uma linha de fogo, utilizada em desfiladeiros, vales e passagens estreitas. Combinada com o terreno, ela quebra diretamente o ímpeto dos ataques bárbaros, explicou Louis em detalhes. Assim que terminou de falar, Mac bateu na mesa, com um sorriso grosseiro de sempre no rosto, com uma coisa dessas. Não importa o quão rápido aqueles cavaleiros bárbaros ataquem, suas barrigas vão virar torradas. Um artesão metalúrgico ao fundo, usando óculos de proteção, sussurrou com a testa franzida. Mas se os tubos de óleo são tão finos, um único jato de óleo vindo de fora não os faria explodir todos? É possível, na verdade já testamos estruturas semelhantes em nossos lança-chamas, respondeu alguém. Isso mesmo. Mac coçou a barba por fazer e assentiu com um sorriso. Nós conseguimos fazer isso. O olhar de Louis percorreu Mac. Você é muito confiante. Mac sorriu e gesticulou para os artesãos. Se vocês me perguntassem um mês atrás, eu diria que era difícil dizer. Mas desde que nos pediram para construir novas estruturas de lança-chamas, refazer a compressão dos tubos e os núcleos de ignição, agora, é moleza. Ele fez uma pausa e seu tom se tornou sério. Eu me atrevo a garantir pelo meu martelo que não só podemos fabricá-lo, como também podemos produzi-lo em massa. Ao ver a segurança confiante de Mac, Louis assentiu com um sorriso. Muito bem, então este primeiro item está sob sua responsabilidade. Ele não parou, puxando um segundo rolo de plantas. Desta vez, usou as 2 mãos para desenrolar completamente o grande rolo na horizontal. O segundo é este. Com um farfalhar, a planta cobriu metade da mesa de conferência. No pergaminho grosso, a tinta era precisa e um veículo grande, com contornos peculiares e linhas marcantes, saltava da página. A estrutura lembrava tanto uma carruagem quanto algum tipo de besta mecânica, provocando murmúrios entre os artesãos. Isto é uma carruagem? Ou uma torre? Por que parece um ouriço cacheiro rebitado? Aquilo é a frente ou o cano de um canhão? Desse tamanho, seriam necessários pelo menos 10 cavalos de guerra para puxá-lo? Mac cutucou a planta com o dedo. Você não está pensando em usar isso no campo de batalha, está?
Não estou pensando, mas é imprescindível. Louis sorriu levemente, seu tom revelando uma aspereza incontida. Esta é a Fera de Aço, nossa plataforma tática blindada terrestre do território da Maré Vermelha. Enquanto falava, ele revelou o desenho detalhado da seção transversal no lado direito da planta. Reforçado com uma estrutura de aço mágica fortemente blindado, capaz de propulsão totalmente fechada. Possui aberturas para disparo e dobradiças blindadas, permitindo que uma pequena equipe realize ataques de longo alcance e operações defensivas. Não só pode escoltar suprimentos, como também pode avançar para a linha de frente, suprimir as forças inimigas e bloquear desfiladeiros. Imediatamente a sala de conferências ficou em silêncio, e todos os artesãos olharam boquiabertos para o dispositivo de proteção contra impactos e para os painéis deslizantes superior e inferior embutidos na lateral do veículo. Isto não é uma carruagem, é uma maldita fortaleza, não é? Para que servem esses buracos na lateral? E consegue avançar de forma selada? Que tipo de monstro seria necessário para puxá-lo? Alguém começou a franzir a testa. Parece que as reservas de monstros do nosso território não têm esse tipo de veículo de tração pesado. Se o usarmos à força, podemos acabar destruindo o veículo antes. Louis se virou para o homem com um tom não pesado, mas confiante. Você não precisa se preocupar com isso, eu vou resolver o problema do monstro. Todos ficaram atônitos ao perceberem que Lord Louis já havia feito os preparativos. Antes que pudessem se recuperar da notícia, Louis já havia desenhado um círculo na lateral da Fera de Aço. Agora mesmo, alguns de vocês comentaram que não entenderam para que serviam esses buracos na carroceria do veículo, disse ele, pegando outra pequena planta e desdobrando-a rapidamente sobre a mesa. Esta é a lança de gancho que quebra formações, um dispositivo especial usado em conjunto com a besta de aço. A planta mostrava uma arma de cabo longo com um gancho de 3 pontas na frente, farpas serrilhadas na lateral e uma protuberância semelhante a uma espada na parte de trás. Esta não é uma arma comum. Ela pode fisgar as patas dos cavalos e desmantelar formações de escudos, sendo projetada especificamente para desorganizar as formações inimigas e destruir cargas de cavalaria. Instalado no braço retrátil na lateral da besta de aço, ele pode coletar ativamente armaduras pesadas inimigas durante o avanço. Combinado com o modo de avanço em linha de escudos que eu projetei, ele pode romper à força formações mistas de infantaria e cavalaria bárbaras. Então Louis pegou outro pergaminho pequeno que estava ao lado dele, desenrolou-o delicadamente e o estendeu no canto da mesa. Finalmente, seu tom era firme, mas fez com que todos voltassem a se concentrar. Na planta havia um corpo de flecha que lembrava uma flecha curta, uma flecha de bomba mágica. A haste da flecha parecia ligeiramente mais grossa, e a extremidade traseira apresentava um diagrama explodido nítido. A cabeça continha um núcleo de cristal de energia mágica do tamanho de um polegar, com minúsculos padrões explosivos esculpidos ao redor do anel externo, detonando em milissegundos após o impacto. Flecha bomba mágica, disse Louis calmamente. Contém um pequeno cristal de bomba mágica, lançado por uma besta pesada, que explode instantaneamente ao impacto. Ele tocou levemente um canto da planta com a ponta do dedo. Embora pequena, a explosão é suficiente para penetrar meia polegada de chapa de aço. É muito adequada para atingir formações densas ou alvejar inimigos distantes. Assim que ele terminou de falar, os artesãos soltaram um suspiro involuntário. Flecha explosiva? Alguém sussurrou. Existe mesmo uma coisa dessas? Não admira que a parte superior da besta de aço tenha sido projetada especificamente com aberturas para disparos de longo alcance. Esta é uma arma interna. Todos murmuravam e discutiam. Claramente esta era uma forma de arma que jamais haviam imaginado. Esta coisa pode ser feita? Mac franziu a testa, olhando habitualmente para o outro lado da mesa de conferências para o gerente da oficina de alquimia, que estava bocejando e ainda tinha manchas de carvão no rosto. Silco? O que você disse? O homem ergueu o olhar, os olhos turvos enquanto examinava a planta, e então coçou lentamente os cabelos. Ah, isso? Um aparelhinho, nada demais, disse ele com um leve sorriso nos lábios, revelando uma postura descontraída, mas excepcionalmente confiante. Já existem bombas mágicas. Lord Louis já havia discutido isso comigo antes, então eu as criei com antecedência. Você só precisa me dizer o tamanho da explosão que deseja, e eu controlo a precisão do ponto de explosão. Você quer explosões pequenas, explosões direcionais, explosões retardadas após a penetração, tudo serve. Mas por falar nisso, ele estreitou os olhos, olhando para a planta. Você realmente quer equipar essa coisa dentro da besta de aço? Louis assentiu com a cabeça. Este é um componente do seu sistema de armas de longo alcance. Ataques com poder de fogo não se restringem ao combate em campo aberto. A guerra urbana e os bloqueios de cânions também exigem interrupções rápidas e ataques precisos. Mac não conseguiu conter o sorriso. Você vai enfiar um esquadrão tático inteiro nesse veículo, organizando até os acessórios táticos com antecedência? Louis assentiu levemente, um sorriso satisfeito surgindo em seus olhos. Por enquanto é só. Contanto que você consiga, posso colocá-lo no campo de batalha. Capítulo 270. A máquina a vapor e as forças especiais Cavaleiro. Após a conclusão da nova reunião sobre armas, Lord Louis não deixou imediatamente o distrito da oficina. Guiado por Mac, ele contornou silenciosamente a multidão do lado de fora. Passou por um corredor manchado de ferrugem e entrou em uma oficina secreta escondida atrás da Forja da Maré Vermelha. No centro da oficina havia um dispositivo com um formato singular. Um tanque cilíndrico de ferro com aproximadamente 2 metros de altura ocupava o espaço central da sala.
Seu revestimento externo era feito de ferro frio e liga alquímica de cobre, totalmente coberto com tinta preta resistente ao calor. Não tinha uma aparência refinada. Na verdade, as juntas estavam espessamente seladas com um selante alquímico para evitar vazamentos. Era rústico, mas exalava uma força industrial bruta. Este é o mecanismo a vapor que você mencionou antes, disse Mac com um toque de orgulho, dando um tapinha no tanque de ferro. Nós o chamamos de tanque de ferro 1. Lord Louis olhou para aquilo, com um lampejo de compreensão nos olhos. Foi algo que surgiu de uma conversa informal há alguns meses. Ele havia mencionado casualmente a máquina a vapor a partir de suas memórias da Terra, mas não conhecia a estrutura específica de uma máquina a vapor. Ele apenas a mencionou de passagem na ocasião. Ele nunca esperou que Mac realmente transformasse aquele conceito em realidade. Mesmo que o objeto à sua frente fosse apenas um tanque estranho, ele já simbolizava um caminho de desenvolvimento completamente diferente para este mundo. Lord Louis sorriu e acenou com a cabeça. Vamos tentar. Mac imediatamente chamou vários artesãos. 2 deles abriram primeiro a porta inferior do forno e usaram uma pá de ferro para remover as cinzas restantes. Em seguida, eles cuidadosamente colocaram tijolos de combustível refinados a partir de pedras que iluminavam os veios no fundo da fornalha. Disporam lenha seca e talos de grama para a circulação de ar e, finalmente, polvilharam uma pitada de pó de fósforo vermelho. Voxox! Chamas com bordas azuis surgiram instantaneamente, e a temperatura da fornalha subiu rapidamente. Outro artesão trouxe um balde de água limpa e despejou-a no reservatório de água ao lado do tanque de ferro. Ao mesmo tempo, um jovem aprendiz acionava o fole, e ar em alta temperatura era bombeado para dentro da fornalha. Com o estrondo, as chamas irromperam como um dragão. Enquanto conferia o estado do equipamento com uma lista escrita à mão, Mac gritou comandos. Válvula principal travada, lubrificante normal. Empenamento do volante sem problemas, guia do pistão sem rachaduras. Ele chegou a dar uma volta pessoalmente ao redor do tanque de ferro 1 para garantir que não houvesse vibrações anormais. Ao seu comando, um vapor branco de alta pressão jorrou com um chiado. Os artesãos trabalharam juntos para girar o volante, e o pistão começou a se mover lentamente para frente e para trás, fazendo o volante girar cada vez mais rápido com um ritmo de tum-tum-tum, como um coração de aço despertando. A válvula de controle principal foi aberta lentamente até a segunda marca e com um bang, abafado. O pistão repentinamente avançou e o vapor jorrou para dentro, fazendo com que toda a máquina começasse a funcionar normalmente. Clique-claque chiado, em meio ao som de metal se encaixando, a correia impulsionava o pesado braço do martelo de conexão para subir e descer lentamente, e o ar se enchia com o cheiro de alcatrão de carvão e vapor metálico. Conforme a luz do sol se filtrava pelas frestas da oficina, o vapor branco parecia envolver todo o cômodo em um véu de luz. As pessoas olhavam para a máquina barulhenta, com expressões de surpresa e curiosidade no rosto. Não cintilava com luz mágica, nem possuía inscrições rúnicas ou encantamentos ecoantes. Havia apenas o clangor do metal e o rugido do vapor. Mas foi esse poder constante e puro que os preencheu com um choque desconhecido e maravilhoso. No entanto, essa mágica parou por aí. Neste mundo repleto de magia e milagres frequentes, uma máquina movida exclusivamente por energia térmica não foi suficiente para causar espanto incrível. Afinal, comparado a bestas mágicas voadoras e torres de feitiços flutuantes, essa coisa era, no máximo, um barril de ferro móvel. Por um instante, os artesãos se entreolharam, sem saber como comentar. Finalmente, um ferreiro mais velho reuniu coragem para perguntar: Senhor, para que serve exatamente isto? Lord Louis examinou os arredores e, em seguida, bateu levemente na espessa carcaça de metal do tanque de ferro, sua voz grave e ressonante, como se estivesse preparando o terreno para a declaração que viria. O que vocês veem não é apenas esta máquina, disse ele calmamente. Hoje, ela apenas gira um volante. Mas amanhã, poderá operar martelos de ferro, empurrar eixos e puxar trens de carga inteiros. E não se cansará, não temerá o vento nem a neve, e não precisará ser alimentado, nem confiar em magia. Enquanto falava, ele ergueu a mão e apontou para a pilha de rodas de carroça de madeira antigas no canto da oficina. Um dia, você não verá mais carruagens puxadas por cavalos circulando pelas estradas, mas sim, feras de ferro impulsionadas por sua força. Os futuros veículos blindados e comboios de transporte serão todos movidos por motores a vapor embutidos. Assim que terminou de falar, os olhos de Bradley brilharam enquanto ele continuava. Se puder ser produzido em massa, mesmo que seja usado apenas na oficina, a capacidade de produção poderia se multiplicar várias vezes. Um ferreiro hesitou por um instante, depois perguntou calmamente: pode ser conectado ao martelo de forja? Não precisaremos mais martelar peça por peça com os braços? Lord Louis sorriu levemente e assentiu com a cabeça. Esse é precisamente o primeiro passo que pretendo tentar. Fazer da máquina a vapor o núcleo de energia da oficina. Assim que essas palavras saíram de sua boca, os artesãos explodiram em entusiasmo. Se puder acionar um tir, os tecelões não precisarão pedalar o dia todo. A forja não será mais um trabalho árduo no futuro. Se puder ser instalado em carroças de madeira, não seremos capazes de construir carros de guerra que possam funcionar sozinhos? A multidão se reuniu em volta do tanque de ferro, observando com entusiasmo o volante girar, como se estivessem contemplando um artefato de outra época. Mesmo sendo um mundo com magia, eles ainda se sentiam profundamente atraídos por esse poder sem magia. Até mesmo Silco, que geralmente era reservado, demonstrou uma rara expressão de surpresa murmurando: estranho, isso é inteiramente causado pelo calor, sem nenhum fluxo mágico.
Esse método mecânico é realmente raro. Ele se abaixou e observou cuidadosamente os detalhes da rotação do volante do tanque de ferro, como se estivesse olhando para um artefato indecifrável de outro mundo. Nesse mundo extraordinário, de fato existiam diversas máquinas guiadas por magia. Eles eram movidos por núcleos de energia mágica, combinados com alquimia e conjuntos únicos, o que os tornava poderosos e versáteis. No entanto, suas falhas fatais eram o alto custo, a escassez e a dificuldade de manutenção. Esses dispositivos guiados por magia frequentemente dependiam de magos de alto nível para sua criação. Seus materiais principais eram extremamente raros e sua manutenção exigia magos profissionais. Cada um era um produto feito sob encomenda difícil de produzir em massa. Até mesmo uma máquina de energia mágica simples pode parar de funcionar devido a uma fonte de energia mágica insuficiente. Mas a máquina a vapor era diferente. Não era preciso mágica, bastava usar combustíveis comuns como carvão vegetal e carvão mineral para queimar, liberando imensa energia térmica para movimentar a máquina. Sua estrutura era composta de ferro, cobre e madeira, de modo que qualquer oficina de ferreiro poderia construí-la de acordo com os planos e produzi-la em massa. Enquanto houvesse água e combustível suficientes, poderia funcionar dia e noite, sem se deixar abalar pelo inverno, incansável. Mais importante ainda, pertencia aos mortais. Qualquer artesão alfabetizado e capaz de ler plantas com treinamento básico poderia operá-la e repará-la, sem depender de magos ou ser reprimido pela nobreza. Além disso, uma única máquina a vapor poderia substituir dezenas de trabalhadores. Ela poderia puxar martelos de forja, acionar rodas, mover bombas d'água e operar teares. No futuro, poderia até construir uma cidade industrial inteira que funcionasse sem magia. Lord Louis observou os olhares cada vez mais entusiasmados na oficina, já tendo sua resposta. A máquina a vapor não era mais mágica do que a magia, mas era mais replicável e mais adequada para o território da Maré Vermelha. Este seria o verdadeiro ponto de partida para a independência tecnológica do território da Maré Vermelha, mesmo que ainda não estivesse totalmente desenvolvido. Ele desviou o olhar, encarou Mac e exibiu um sorriso satisfeito. Você se saiu muito bem. Continue aprimorando até o fim. Sim. Mac concordou imediatamente e depois deu uma risadinha. Isso não é mérito meu. Ele puxou um menino de aproximadamente 10 anos de idade por trás. É ele, Hamilton. A mente dessa criança é mais brilhante que a de todos nós. Muitas das estruturas precisas foram esboçadas primeiro por ele. Lord Louis olhou para baixo e viu que era de fato o gênio mencionado pelo sistema de inteligência. O rosto de Hamilton ficou vermelho, e ele disse baixinho, eu apenas dei uma pequena contribuição. Lord Louis sorriu e acenou com a cabeça. Não ter tanto talento em uma idade tão jovem já é extraordinário. Enquanto falava, ele se virou para Silco e disse, acho que essa criança tem um talento considerável. Se não se importar, consideraria aceitá-la como meio aprendiz. Silco piscou, um pouco lento para reagir. Eu? Alquimia? Ah, claro. Mas se ele vai conseguir entender depende de quão afiada sua mente é. Lord Louis virou-se para Hamilton, inclinou-se e perguntou, você quer aprender? Hamilton olhou de relance para Mac. Mac deu um tapa na nuca dele. Por que você ainda está aí parado? Esta é uma oportunidade única na vida. Depressa, agradeça a Lord Louis e Lord Silco. Muito obrigado, Lord Louis. Muito obrigado, Lord Silco. Hamilton fez uma profunda reverência, com a voz ligeiramente trêmula. Após deixar o bairro dos artesãos, Lord Louis dirigiu-se imediatamente ao prédio administrativo do território da Maré Vermelha. Ele tinha assuntos mais importantes a tratar. Conforme combinado, ele entrou no salão de assuntos de guerra. O emblema da Ordem dos Cavaleiros da Maré Vermelha e um quadro de méritos de batalha adornavam as paredes. A atmosfera no salão era solene, e Lambert aguardava há muito tempo com os comandantes das diversas subordens. Ao verem Lord Louis chegar com Bradley, todos se levantaram imediatamente e prestaram continência, com os olhos cheios de respeito e tensão. Já se passaram 3 meses. Quero saber sobre suas novas conquistas, disse Lord Louis calmamente, permanecendo imóvel. Lambert deu um passo à frente, postura ereta, voz firme, informando Lord Louis. As 3 ordens filiais da Ordem dos Cavaleiros da Maré Vermelha concluíram sua reorganização. Cada uma mantém atualmente uma força de 400 a 450 homens. A Ordem de Batalha Principal da Maré Vermelha possui uma força estável de mais de 500 homens. O mecanismo de combate coordenado foi estabelecido, e todos os cavaleiros passam por treinamentos táticos diários e avaliações rotativas, melhorando significativamente sua sinergia e adaptabilidade em combate. Ele fez uma pausa e continuou. Além disso, o sistema de méritos de batalha foi implementado em toda a ordem. Cada missão e cada vitória são registradas e avaliadas com recompensas e punições claras. O moral dentro do acampamento está em um nível sem precedentes, e o número de voluntários para o combate aumentou consideravelmente. À medida que sua voz se dissipava, Lord Louis assentiu levemente com a cabeça, um lampejo de satisfação brilhando em seus olhos. Lambert continuou a relatar em ritmo constante. De acordo com o seu planejamento estratégico, a Ordem dos Cavaleiros da Maré Vermelha começou a estabelecer várias unidades de combate especiais, encarregadas de reconhecimento, ataque surpresa e supressão de poder de fogo, entre outras missões críticas. Ele desenrolou primeiro o primeiro pergaminho com o projeto, a unidade Uivo Gelado, composta por cavaleiros lobo da presa fria. Suas montarias são os lobos gigantes da neve criados no território, mais rápidos que cavalos de guerra, capazes de atravessar florestas, neve e trilhas nas montanhas. Equipados com lanças leves e cavalos frisos dobráveis de madeira e ferro, possuem alta mobilidade para bloqueio e capacidade anticarga. Suas missões principais são ataques rápidos a acampamentos inimigos e golpes de decapitação contra comandantes. Aqueles lobos da neve gigantes eram os filhotes que Lord Louis havia capturado pessoalmente.
Agora, eles haviam se transformado em formidáveis feras de batalha com presas afiadas e, por meio da reprodução e domesticação, novas matilhas de lobos haviam surgido. No entanto, Lord Louis não havia domado o lobo maior e mais feroz, presa fria, para ser sua montaria pessoal. Não era porque ele não conseguia controlar, mas porque era simplesmente desconfortável demais. As costas de um lobo não ofereciam a mesma firmeza e estabilidade que as de um cavalo. Correr sobre elas era tão irregular que quase causava dor nas nádegas. Ele simplesmente deixou Presa Fria servir como líder dos lobos de todo o grupo de batalha da cavalaria lupina, liderando seus filhotes para atacar e matar inimigos, o que se provou ainda mais eficaz. Afinal, velocidade suficiente, forte intenção de matar e obediência eram o que realmente importava no campo de batalha. Lambert desenrolou o segundo projeto, a unidade Sopro de Fogo. Cavaleiros lança-chamas, usando lança-chamas alquímicos aprimorados montados em mochilas, alimentados por óleo de medula de sílex e pasta de escama de fogo, capazes de formar barreiras corta-fogo contínuas a curta distância. Originalmente uma arma para combater o ninho-mãe, agora foi adaptada para táticas antipessoal, especificamente para romper formações de escudos inimigas, remover obstáculos e incinerar máquinas de cerco bárbaras. E a unidade Geada Vermelha. Cavaleiros bomba mágica equipados com lançadores de curto alcance montados nos ombros, disparam bombas mágicas que possuem efeitos tanto penetrantes quanto explosivos. Eles são projetados especificamente para combater grandes formações inimigas e enxames de monstros. A implantação inicial foi concluída e a produção em massa está dentro do cronograma, abordando a maior fraqueza do exército da Maré Vermelha em apoio de poder de fogo. Ele olhou para Lord Louis. Estas 3 unidades são as formações especiais de combate que foram criadas. Outras 2 unidades ainda estão em treinamento. Lord Louis assentiu repetidamente com a cabeça, seus olhos demonstrando claramente grande satisfação. Essas forças especiais eram o núcleo das reformas táticas que ele pessoalmente concebeu e promoveu, e agora começavam a mostrar resultados. Lambert então relatou as principais conquistas dessa reforma. As forças especiais e os principais grupos de batalha completaram várias rodadas de exercícios práticos de combate. Em simulações de formações de carga bárbaras, o tempo médio para completar a missão de derrota foi apenas metade do original, melhorando significativamente a eficiência do combate coordenado. O quadro de méritos de batalha e o sistema de recompensas estimularam um forte senso de competição interna. Atualmente 13 cavaleiros alcançaram a qualificação para estabelecer e defender seus próprios feudos, demonstrando disposição para permanecerem autossuficientes em fortalezas fronteiriças. Em relação aos novos equipamentos, as armas brancas são suficientes. Os lança-chamas foram adaptados para uso pelas unidades de cavaleiros e a produção de bombas mágicas está estável em 30 por semana, entrando na fase prática. Após ouvir, Lord Louis disse com convicção: excelente. A Ordem dos Cavaleiros da Maré Vermelha está se tornando a lâmina mais afiada do norte. Ao ouvirem essas palavras, os cavaleiros sentiram uma onda de entusiasmo em seus corações, e suas expressões se encheram de alegria e orgulho. Alguns endireitaram as costas inconscientemente, outros cerraram os punhos, suas botas de combate batendo levemente no chão. Isso não foi apenas um simples elogio, mas um reconhecimento, uma afirmação do próprio Senhor. Seus esforços, treinamento, as cicatrizes e o suor não tinham sido em vão. Um jovem cavaleiro murmurou baixinho, a lâmina mais afiada do norte? Alguns tinham olhares ardentes, como se já pudessem prever o dia em que romperiam as linhas inimigas no campo de batalha, realizando feitos militares gloriosos. Lord Louis inclinou-se ligeiramente para a frente, seu olhar percorrendo o salão com precisão. Próximo passo, sua voz era profunda e firme, porém repleta de poder. Colaborar com o Departamento de Artesanato para avançar na implantação prática dos veículos de combate besta de ferro, bem como no plano para os cavaleiros bomba mágica com arco e besta. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo Lambert e vários oficiais. Além disso, selecionem um esquadrão de cavaleiros para ir ao território da Onda de Trigo para capturar os touros loucos de aço. Eles são o núcleo de poder ideal para nossas feras de ferro. Houve um ligeiro alvoroço no salão. Todos os presentes já tinham ouvido falar do nome daquela fera feroz, mas ninguém se assustou. Por fim, preparem um exercício prático de desobstrução de fronteiras. No próximo trimestre, quero ver suas novas táticas, formações especiais e inovações armadas implementadas em um campo de batalha real. Vocês conseguem? Todos os comandantes dos cavaleiros rugiram em uníssono pelo salão. Sim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 271. Visto confuso. Desde que viu Sif naquele dia, o coração de Visa estava em turbilhão. Inicialmente ela pensava que estava pronta para morrer, pronta para acabar com tudo em silêncio. Mas naquele momento, ao ver a garota que jurara proteger com a própria vida aparecer em território inimigo, em meio às fileiras inimigas, suas crenças se despedaçaram. Nos dias seguintes, ela permaneceu nas profundezas da masmorra, sem falar, sem comer, apenas sentada encostada na parede, com o olhar vago, esperando ser executada em breve. Até aquele dia, quando a porta se abriu. Ela ergueu os olhos e viu um interrogador entrar, que disse em tom seco: você agora tem 2 opções. Uma é ser executada por nós. A segunda é tornar-se guarda-costas de Lady Sif. A Visa não respondeu imediatamente. Ela baixou a cabeça e ponderou por um momento, finalmente assentindo suavemente. Ela não vivia para si mesma, mas para cumprir uma antiga promessa. A tribo Chama Congelada havia sido aniquilada, e Sif era a única linhagem remanescente. Visa queria protegê-la até o fim, considerando isso uma pequena retribuição ao antigo chefe.
Essa escolha, naturalmente, foi uma ordem emitida pelo próprio Luiz. Ele havia considerado tudo minuciosamente, o estado mental de Sif estava instável ultimamente, e ela precisava de uma pessoa familiar ao seu lado. Claro, e o mais importante, o sistema diário de inteligência tinha uma informação afirmando que Visa era 100% leal a Sif. Quanto aos outros cativos, depois de suas informações terem sido extraídas, todos foram tratados diretamente. Naquela noite, o vento lá fora agitou levemente as cortinas da tenda, e a luz das velas tremeluziu. Visa ficou parada do lado de fora da sala por um longo tempo até que o guarda pessoal acenou com a cabeça, sinalizando para que ela entrasse. Seus passos eram leves, mas ela ainda conseguia sentir o leve tremor da figura dentro da tenda. Sif sentou-se à mesa de costas para Visa, com vários mapas espalhados sobre ela e um bule de chá frio ao lado. Visa não disse nada, ficou de pé por um momento, depois ajoelhou-se lentamente, apoiando-se em um só joelho, e baixou a cabeça. Eu não sou mais digna de me chamar de guerreira da chama gélida, mas se você ainda me reconhece, estou disposto a usar esta vida para protegê-lo. Após falar, ela não olhou para cima novamente, nem esperou por uma resposta. Ela sabia o que tinha feito. Havia servido sob o comando de Titus, sobrevivido à aniquilação de chama congelada, e ainda assim não fizera nada. Ela não havia salvado Sif nem vingado sua tribo, e ainda servirá ao assassino. Ajoelhar-se agora não era para implorar perdão, mas para cumprir seu último dever. O quarto estava sufocantemente silencioso, com apenas o suave tremeluzir da luz da lareira. Sif levantou-se lentamente e caminhou até ela. Ela olhou para a mulher que, quando jovem, empunhara uma lança para protegê-la e abrigara do vento com um cobertor à noite. Naquela época, Visa era como um escudo inabalável, seu guardião mais confiável. Mas agora, aquela imagem havia se despedaçado em sangue e fogo. Sabe? A voz de Sif era tão suave que era quase inaudível. Naquele dia em que te vi, quase enlouqueci. Pensei, você também desistiu de chama congelada, assim como eles. Visa baixou lentamente a cabeça, os joelhos quase tocando o chão, a voz quase inaudível. Eu não fiz isso. Eu simplesmente escolhi o caminho errado. Sif fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Ela tinha tantas perguntas, tanto a dizer, mas no fim ela apenas assentiu levemente com a cabeça, como se finalmente estivesse soltando um suspiro, ou como se estivesse tomando uma decisão muito difícil. Me siga. Visa ergueu o olhar, com um toque de descrença e um traço de dificuldade nos olhos. Ela compreendeu que aquilo não era perdão, nem reacender antigos afetos. Era apenas uma ordem, uma permissão tácita. Você ainda pode ficar ao meu lado, mas nunca poderá voltar ao passado. Mas a Visa se manteve firme. A partir desse momento, ela deixou de ser uma guerreira da chama gélida. Ela era a sombra de Sif, uma lâmina que espiava os pecados da tribo, a guardiã da última memória de chama congelada neste novo mundo. Ela respondeu em voz baixa, sim. Sif não disse nada, apenas voltou para a mesa e sentou-se novamente, como se nada tivesse acontecido. Visa contemplara a silhueta da cidade de longe, mas ela era indistinta naquele momento, apenas parecia viva, porém distante demais para parecer real. Mas desta vez, foi a sua primeira entrada verdadeira à luz do dia. Ela seguiu o comboio de Sif, entrando na rua principal de Maré Vermelha pelo portão da cidade. A luz do sol brilhava na estrada de pedra bem pavimentada, com fileiras de casas com cúpulas ladeando as ruas largas, onde os pedestres circulavam de forma ordeira. Os gritos dos vendedores, o martelar dos ferreiros e as risadas das crianças se entrelaçavam num clamor com o qual ela não estava familiarizada. Ela viu um senhor idoso com a perna quebrada sentado numa esquina, bebendo mingau quente, com uma criança por perto oferecendo-lhe uma torta de carne. Essa era uma cena que não poderia existir em sua memória. No norte, no mundo dos bárbaros, os soldados feridos só podiam ser deixados na neve para se virarem sozinhos, e os idosos tinham que roubar para sobreviver. Mas ali não havia mendigos congelados, nem pessoas famintas lutando por comida, pelo menos não que ela tenha visto. Na hora do almoço, alguém lhe entregou uma tigela de mingau de carne de besta mágica cozido bem quente, e depois um pouco de pão de centeio. Ela pretendia recusar, mas ao sentir o aroma, seu corpo agiu antes que sua razão o fizesse. Ela tomou um gole e uma corrente quente deslizou para o seu estômago, fazendo-a sentir como se sua alma tivesse retornado de repente. Naquele instante, ela congelou. Não porque a comida estivesse deliciosa, mas porque ela se sentia perplexa. Durante muito tempo, ela havia vivido de carne seca e bebida ruim, saciado a fome com saques e assassinatos, mas ali, moradores comuns podiam comer carne cozida e pão na rua, e uma indescritível sensação de confusão surgiu em seu coração. Ela não sabia que a vida no norte podia ser assim. Ela caminhou pela rua e viu que os bueiros à beira da estrada haviam sido projetados de forma organizada e meticulosa. Não mais como o esgoto tribal que corria por todas as ruas. A iluminação pública já funcionava à noite, e os banheiros públicos até tinham seus horários de funcionamento e avisos de gratuidade afixados na fachada. Ela hesitou e entrou em uma casa de banhos. À medida que a água quente corria sobre seu corpo, suor, sujeira e sangue eram lavados aos poucos. Ela ficou parada na névoa, sentindo de repente como se sua pele não lhe pertencesse mais. Esse conforto, essa sensação de limpeza, era muito estranho. Ela tocou o braço e de repente surgiu o pensamento de não poder voltar atrás. No inverno, nossos nobres só podem lavar o rosto com água gelada. Mas aqui, os pobres podem tomar banhos quentes. De repente, ela percebeu que a civilização imperial que antes desprezava não era apenas uma fachada, mas um modo de vida. Mais tarde, Visa compreendeu lentamente que Sif não foi coagida a permanecer no território da Maré Vermelha, mas sim que se manteve orgulhosamente no centro do poder.
tornando-se uma das duas esposas de Louis, o Lorde da Maré Vermelha. Essa notícia a deixou ainda mais confusa. Inicialmente, ela pensava que os nobres imperiais não passavam de saqueadores em armaduras douradas, cheios de lábia. Eles eram egoístas, hipócritas, acostumados a usar o poder para oprimir os outros e tratavam os bárbaros apenas como escravos e ferramentas. Mas Louis, o Senhor da Maré Vermelha, era diferente em todos os sentidos. Ela o viu passando pela rua principal, e os artesãos, crianças e idosos à beira da estrada se reuniram espontaneamente, chamando seu nome, não com gritos de medo, mas com respostas genuínas. As crianças corriam animadas atrás do cavalo dele, como se ele não fosse um lorde, mas um parente há muito perdido. Essa cena a deixou atonita, fazendo-a lembrar de Titus, o implacável líder dos Chama Congelada. Quando ele passou, ninguém ousou olhar para cima, apenas cabeças baixas e silenciosas. As pessoas gritavam seu nome porque se não o fizessem, seriam açoitadas, e atrás dele vinham escravos acorrentados, não crianças risonhas. Nosso líder mantém o poder através do medo, pensou ela em silêncio. Ela nunca havia duvidado dos costumes bárbaros até ver outra opção com seus próprios olhos. Mas o que mais a chocou não foi a água quente da Maré Vermelha, nem a ordem nas ruas, nem o prestígio de Louis entre a multidão. Foi o sorriso de Sif. Naquele dia, após o término de uma reunião militar ao pôr do sol, ela ficou de lado, guardando silenciosamente a saída. Então ela viu Sif em uma plataforma alta contando uma piada sem graça para os soldados lá embaixo. Os soldados riram, e Sif também riu. Aquele sorriso não continha ódio, nem cautela, nem a frieza e dureza que ela usava para manter sua dignidade na tribo. Era descontraído, até um pouco brincalhão, como uma pessoa comum. Nesse instante, o coração de Vis apertou repentinamente. Ela já havia pensado, se algum dia tivesse a chance, levaria Cir de volta aos ermos do norte, reagruparia as forças, convocaria as remanescentes, reconstruiria a chama congelada e deixaria o nome da tribo ressoar novamente pelas planícies de gelo. Mas agora ela estava perplexa. Se ela retornasse às terras desoladas do norte, teria que suportar o ódio novamente e lutar sozinha contra o vento gélido? Teria que aprender a encarar a morte com frieza, tratar vidas humanas como números e esconder seus sorrisos? Ela não sabia a que direção deveria dedicar sua vida. Suas crenças anteriores haviam se despedaçado, mas sua nova vida ainda não havia se consolidado. Ela só conseguia ficar parada em silêncio, não muito longe dali, como se aquele riso fosse a maior distância entre ela e o passado. No canteiro de obras da linha de defesa norte do território da Maré Vermelha, o ar estava impregnado com um odor misto de cal, graxa e serragem. Pedreiros estavam em andaimes, golpeando a pedra cinza esbranquiçada da montanha com cinzés, produzindo sons metálicos rítmicos. À medida que as vigas de ferro frio eram içadas para o lugar, emitiam um eco metálico abafado, fazendo o chão tremer levemente sob seus pés. Este trecho da linha de defesa teve sua construção iniciada no outono passado e já dura quase um ano. A principal muralha defensiva ao norte está 60% concluída, restando ainda seções como estruturas de pedra sem cobertura e suportes de madeira expostos. Os trechos de muralha formados apresentam uma coloração cinza azulada, com algumas torres de flechas erguidas inicialmente, e a altura da muralha atingindo de 4 a 5 metros com pesadas vigas de ferro fundido embutidas nas camadas de pedra, como uma barreira de aço que se forma gradualmente. Luiz, envolto em um manto preto e vermelho de lorde, estava parado na beira do canteiro de obras, olhando para a linha de muro inacabada. Ele permaneceu em silêncio, seu olhar percorrendo lentamente o contorno da parede, como se estivesse avaliando uma futura linha de batalha. Bradley se apresentou para relatar os últimos avanços. A estrutura principal utiliza a pedra da montanha local como esqueleto, reforçada com vigas contínuas de ferro frio. O exterior é tratado com cal e graxa impermeável, e espera-se que resista a arietes, óleo quente e ataques de fogo após a conclusão. As torres de flechas estão espaçadas a cada 60 metros, com fendas de tiro e plataformas duplas para bestas no topo. A altura final da parede atingirá entre 6 e 8 metros, com uma espessura entre 2,5 metros e 3 metros. Sob a luz do sol, a superfície da parede apresenta uma coloração branco-acinzentada, misturada com manchas frias de ferrugem, parecendo uma armadura óssea brotando da montanha. Ao ouvir isso, Louis olhou em volta, seus lábios se movendo levemente, e disse baixinho: "Você executou isso muito bem." Bradley sorriu aliviado ao ouvir a afirmação de Louis: "Obrigado, senhor." No entanto, esses planos foram definidos por sua própria direção. Eu apenas o segui. O que realmente faz esta parede se destacar é a sua visão de futuro, que está muito além da nossa. Louis esboçou um leve sorriso sem negar. Eles caminharam alguns passos para a frente até a beira do parapeito ainda sem cobertura, e olharam para o fosso lá embaixo. Ao redor deles havia um círculo de artesãos, todos ouvindo a conversa entre o Senhor Supremo e o administrador do território, ocasionalmente oferecendo suas próprias sugestões. "As defesas não são suficientes", disse Louis, com o olhar ainda percorrendo a muralha da cidade. "Concordo", assentiu Bradley, especialmente contra ataques de escalada e incêndio. Os bárbaros têm demonstrado predileção por ataques noturnos e incêndios criminosos nos últimos anos, e uma muralha muito lisa é difícil de ser derrubada. Em seguida, lustre a parede externa e embuta placas de ferro frio com pontas. Eles vão cortar as mãos se subirem. Os portões da cidade também precisam de tratamento. Ordenei ao arsenal que preparasse graxa retardante de fogo e adicionasse mais uma camada de revestimento de ferro. "E o fosso?", perguntou Bradley hesitante. "Enterre o cavalo da frisa e use gaiolas reversíveis com pontas. Ao menor sinal de movimento, soltem-nos da muralha da cidade."
Enquanto conversavam, gesticulavam com os dedos sobre a planta, discutindo com intensidade, mas de forma contida. O assunto finalmente se voltou para as saídas de ventilação de incêndio. Essas eram aberturas para lançar galões de óleo do topo da muralha da cidade, ou para usar lança-chamas diretamente para combater inimigos que escalassem. Como estão indo os preparativos? Perguntou Louis de repente num tom leve, mas claramente nada casual. Já ordenei que homens da milícia formem uma equipe separada para treinamento no lançamento de potes de fogo, e alguns cavaleiros aprendizes para operar lança-chamas. Embora suas vozes não fossem altas, cada palavra se espalhou, e os artesãos anotaram silenciosamente cada frase. Visa, que estava à margem da multidão, permaneceu em silêncio, apenas ouvindo atentamente. Ela não era engenheira e não entendia muito bem as plantas, mas, à medida que aqueles termos técnicos continuavam a chegar aos seus ouvidos, pareciam mais pesados que facas. Ao ouvir palavras como proteção contra incêndio, obstáculo defensivo de estacas e furos para óleo de incêndio, ela pensou nos métodos usados em inúmeros ataques tribais no passado, ataques noturnos, incêndios criminosos e investidas com bestas mágicas. Essas eram as táticas com as quais ela estava familiarizada. E agora, alguém estava bloqueando-os um por um. Instintivamente, ela lançou um olhar para Sif. A jovem, vestindo uma capa de inverno do exército da Maré Vermelha, estava por perto, sem interromper, mas com uma expressão concentrada. Uma emoção complexa e indescritível surgiu no coração de Visa. Após um momento de hesitação, ela falou suavemente. Sua voz não era alta, mas fez com que todos ao redor virassem a cabeça. Os clãs do norte agora preferem usar bestas mágicas gigantes para abrir caminho. Eles os usam para arrombar portões, puxar ganchos da cidade e pisotear cavalos da raça obstáculo defensivo de estacas. As criaturas mágicas não têm medo de flechas, mas têm medo de barulhos altos. Ela fez uma pausa e acrescentou: vocês poderiam considerar a possibilidade de instalar alguns dispositivos que emitam ruídos altos. Não para matar, mas para assustar. Mesmo que os assuste por um segundo, se as bestas gigantes perderem o controle, isso pode interromper seu ritmo. Bradley ergueu uma sobrancelha. Você está falando de bombas mágicas? Visa balançou a cabeça. Não temos essas coisas por lá. Nós as fabricamos nós mesmos. Às vezes é apenas um grande barril de ferro cheio de pólvora. Puxe uma corda e ele explode, ensurdecendo você. São baratos e não muito poderosos, mas são muito eficazes contra bestas mágicas. Principalmente aqueles que foram treinados com chicotes pelos bárbaros desde jovens. Eles têm medo de sons desconhecidos. Louis ouviu atentamente, ergueu ligeiramente uma sobrancelha e não se apressou a falar. Essa é uma ótima sugestão. Deixe que a Silco resolva isso. Sif escutava em silêncio por perto, mas virou a cabeça e olhou para Visa sem dizer nada, apenas com um leve brilho de aprovação nos olhos. Capítulo 272. Colheita de outono. No início da tarde de outono, o sol banhava suavemente o vale, e o ar se enchia com a fragrância do trigo verde amadurecendo, misturada com um toque de terra úmida e o aroma persistente de fumaça de cozinha. Ao longe, as montanhas ainda conservavam parte do verde do verão, mas outras áreas já estavam douradas. Louis e Emily compartilhavam uma carruagem finamente decorada, com a carroceria reforçada com ferro frio, coberta por um padrão vermelho escuro e o emblema da Maré Vermelha, avançando firmemente pela estrada de terra recém-construída. De cada lado da carruagem, vários esquadrões de cavaleiros da Maré Vermelha os escoltavam, cada cavaleiro com uma espada militar padrão na cintura. Suas capas esvoaçando, suas expressões solenes, seus passos e batidas de cascos em uníssono. Este era um exército de elite bem treinado. Os estandartes desfraldaram-se com o vento, o sol da Maré Vermelha tremulando na vastidão selvagem. A carruagem atravessou uma suave encosta, e a vista completa do vale se revelou diante deles. Vastos campos de trigo ondulavam sob a luz do sol. O trigo verde já estava maduro, suas espigas pesadas curvadas, balançando ao vento como ondas douradas e agitadas. Junto aos campos de batata, um grupo de trabalhadores manejava enxadas, desenterrando tubérculos grossos, e sacos de pano grosseiro estavam empilhados fileira após fileira, estendendo-se até um celeiro de madeira próximo. A área da estufa apresentava um cenário diferente. As estufas geotérmicas estavam dispostas ordenadamente, brilhando levemente em branco sob a luz do sol, como fileiras de ondas prateadas que se estendiam até o horizonte. Os trabalhadores rurais empurravam carrinhos de mão cheios de trigo recém-cortado e folhas de vegetais recém-colhidas para fora dos galpões. O som de svis-vi das foices cortando os talos de trigo, o tump-tump da debulha, crianças brincando e rindo nos caminhos do campo, diferentes sons se misturando na estrada. A carruagem sacudia sobre a estrada de cascalho, mas o ruído era abafado pelos sons agitados, porém ordenados, da colheita. Emily estava encostada na janela da carruagem, conversando baixinho com Louis, e às vezes ria histericamente das piadas de Louis sobre a capital imperial. Mas quando a carruagem contornou lentamente o monte de terra e todo o vale do território da onda de trigo ficou à vista, ela parou de repente. Ela olhou para o infinito trigo verde, a luz dourada cintilando à luz do sol, como se um vento realmente soprasse debaixo da terra, fazendo todo o campo ondular com ondas impetuosas. Ela ficou em silêncio por um momento, uma luz complexa surgindo em seus olhos, até mesmo os cantos dos olhos tingidos de vermelho. O norte. Ela começou suavemente, como se temesse interromper o milagre diante de si. Quando é que já viu algo assim? Ela não esperou por uma resposta, apenas observou em silêncio, com as pontas dos dedos firmemente agarradas à moldura da janela. Ela sabia que Louis faria isso, mas quando essa esperança se apresentou tão concretamente diante dela, o choque ainda a atingiu como uma onda. Ele conseguiu, pensou ela em silêncio, com o coração aquecido, ele realmente conseguiu. Emily se virou para olhar o homem ao seu lado. Louis estava recostado em um dos lados da carruagem, com o cotovelo apoiado no parapeito da janela, a capa meio aberta, parecendo muito mais relaxado
calado do que de costume no salão político ou no campo de batalha. No entanto, sua expressão ainda demonstrava a firmeza familiar que ela conhecia. Aquela sensação de confiabilidade que fazia as pessoas estarem dispostas a confiar suas vidas a ele, um profundo senso de responsabilidade que não podia ser escondido. Louis pareceu notar o olhar dela, inclinou a cabeça para olhar e um sorriso surgiu em seus lábios. Surpresa, disse ele com um toque de provocação nos olhos. Isso deve ser suficiente para você comer. Emily bufou, ignorando-o, respirou fundo e virou a cabeça novamente, desviando o olhar para fora da janela. Ela não esperava que houvesse tanto trigo, centímetro por centímetro, cobrindo as terras do norte. A carruagem continuou a se mover lentamente, entrando na estrada principal que atravessava o vale. Ao avistarem o estandarte solar, os agricultores à beira da estrada endireitaram-se ao ouvirem o som de cascos. "O senhor está aqui!" gritou alguém em voz alta com a voz repleta de entusiasmo evidente. No instante seguinte, os gritos pareceram acender uma onda de entusiasmo por toda a rua. "Senhor! Senhor!" Os aplausos se espalharam como uma onda, reverberando pela estrada principal até onde a vista alcançava. Antes, eles não tinham para onde ir. Eram refugiados fugindo da fome, a classe baixa e humilde do norte lutando para sobreviver no gelo e na neve. Mas agora tinham terra, moradia e um emprego decente que podia sustentar suas famílias. Os campos que eles mesmos haviam criado, aquelas vastas extensões de pesadas ondas de trigo, os enchiam de orgulho como se seus próprios filhos tivessem tido sucesso. E o Senhor, a quem eles aclamavam, estava sentado naquela carruagem com as costas firmes e estáveis, tal como o próprio alicerce de tudo em que agora se apoiavam. Emily olhou para a cena lá fora pela janela, segurando a mão de Louis com força, uma sensação de calor se espalhando por seu coração. Ao longe, um celeiro de madeira recém-construído se erguia imponente, ao lado do qual havia uma placa elevada exibindo a lista da colheita de outono e anúncios de mobilização. A carruagem parou firmemente em frente ao salão político do território da Onda de Trigo, que ficava em frente ao celeiro. O novo salão político do território da Onda de Trigo foi construído em um terreno elevado no centro do vale, oferecendo uma vista panorâmica dos extensos campos de trigo e celeiros ao redor. As paredes externas do salão político ainda exibiam vestígios de pedras recém-colocadas que não haviam sofrido erosão completa, seus padrões cinza-azulados refletindo uma tênue luz do sol. O salão não era luxuoso, mas era espaçoso e robusto. As longas mesas feitas de tábuas de madeira bruta de oficinas locais não eram requintadas, mas estavam organizadas com esmero, repletas de registros de cultivo, mapas de distribuição de terras e plantas de expansão de celeiros. O oficial de assuntos agrícolas Mick, o supervisor Green, os chefes das aldeias, os mestres de oficina e os capitães cavaleiros estavam todos sentados. Cada pessoa tinha um bloco de desenho envolto em papel oleado e uma caneta à sua frente, com expressões tensas, como se aquilo não fosse apenas uma colheita, mas uma batalha. Nesse instante, ouviram-se passos na entrada do salão. Um cavaleiro da Maré Vermelha empurrou a porta primeiro, ergueu-se e fez uma saudação militar, depois entrou novamente. Ele não disse nada, apenas examinou o corredor com o olhar. Imediatamente todos se levantaram, quase em uníssono, gritando: "Senhor, o senhor trabalhou muito." Louis olhou para eles, seu olhar percorrendo rostos familiares, sem se mostrar arrogante, apenas acenando com a cabeça. "Vocês todos também trabalharam muito", disse ele com um tom firme, embora com uma cordialidade casual. Após falar, caminhou até o assento principal, puxou a cadeira e sentou-se, apoiando o cotovelo na borda da mesa. Seu tom mudou, tornando-se nítido e decisivo. "Vamos começar. Na aragem da primavera, travamos uma guerra contra o solo congelado. Agora precisamos vencer esta guerra da colheita." À medida que sua voz se calava, apenas o leve arranhar de canetas no papel permaneceu no corredor. Louis inclinou-se para a frente, traçando várias linhas no mapa com a voz tão firme quanto um prego cravado na madeira. "A partir de hoje, o sistema de 3 turnos continuará. Arando a aldeia pela manhã, arando a aldeia ao meio-dia e arando a aldeia à noite, alternando-se em sequência, sem interrupção por um único dia. Todas as noites, a lista de progresso será divulgada. Qualquer aldeia que ficar para trás deverá remanejar seus próprios moradores para recuperar o atraso, sem desculpas. Os campos de trigo a céu aberto serão colhidos primeiro, garantindo a conclusão antes da primeira geada. As plantações em estufa serão mantidas para a próxima janela de plantio." Ele ergueu os olhos e percorreu com o olhar vários capitães cavaleiros que guardavam os grãos, dizendo: "A partir desta noite, postos devem ser estabelecidos para patrulhas ao longo da estrada principal, celeiros e rotas de transporte de grãos. Os cavaleiros se revezarão nas patrulhas noturnas, e a plataforma elevada na entrada do vale preparará sinais com tochas. Se algo acontecer, acenda uma fogueira para avisar." Ele então se virou para Green com a voz mais baixa, porém mais enfática. "A colheita será totalmente incorporada ao sistema de armazenamento de inverno da Maré Vermelha. Precisamos passar por este inverno. Todo o fluxo de grãos deve ser transparente." Louis prosseguiu: "Cada aldeia publicará listas públicas e os sacos de grãos serão codificados para garantir que cada saco de grãos possa ser rastreado até o seu destino. Ponto." Seu tom era calmo, mas ia direto ao ponto, como uma faca sem qualquer ambiguidade. "O projeto de reforço do celeiro prosseguirá normalmente. A expansão começa hoje. Os fornos de secagem devem ser acionados com antecedência para evitar que a chuva e a neve danifiquem o trigo." Emily sentou-se ao lado do banco principal, observando Louis em silêncio. Essa não foi a primeira vez que ela ouviu presidir uma reunião política, mas a cada vez que assistia, ela se via incapaz de deixar de reexaminar aquele homem. Ele não usava armadura nem capa, apenas uma túnica longa, simples e elegante, de cor cinza escura, com punhos cuidadosamente amarrados. No entanto, no instante em que ele entrou no salão político, a sala, antes um pouco barulhenta, silenciou como um arco tensionado. Não havia aura opressiva, nem palavras supérfluas
supérfluas, mas sua mera presença era suficiente para inspirar respeito. Ele ficou ali parado, analisando em silêncio as plantas dos campos de trigo, os livros de registro do celeiro e as listas de trabalhadores. Emily olhou para o perfil dele, um sentimento crescendo silenciosamente em seu coração. Não era admiração nem gratidão, mas uma profunda apreciação. Ele sempre conseguia assumir o controle da situação nos momentos mais críticos, transmitindo uma sensação de segurança. Após Louis terminar de falar, todos na sala de reuniões se levantaram e responderam, garantindo que cumpririam suas tarefas. Só então ele assentiu com a cabeça, levantou-se e olhou para todos ao redor, sua voz não alta, mas que aqueceu seus corações. Vão. Deixem a canção da colheita ressoar por todo o vale de onda de trigo. A campainha do lado de fora da porta tocou naquele instante, como se fosse uma resposta. Todos saíram em fila indiana, alguns indo imediatamente alocar mão de obra, outros voltando apressadamente para suas aldeias a cavalo. Na manhã do segundo dia após sua chegada ao território da onda de trigo, Louis organizou pessoalmente a cerimônia de abertura da foice. Numa batalha de colheita tão longa e árdua, comandos e sistemas por si só estavam longe de ser suficientes. A maioria das pessoas no território da onda de trigo eram em tempos vítimas exiladas da fome, sobreviventes de aldeias arruinadas ou gente comum arrastada para a ruína por guerras antigas. Eles precisavam do grande sol para lhes dar um impulso espiritual. A luz do sol incidia sobre o campo de trigo nas terras altas, no centro do vale, formando ondas douradas que se estendiam interminavelmente. Às margens dos campos, centenas de representantes das aldeias já estavam reunidos em círculo, com as roupas impecáveis e os olhos cheios de entusiasmo e reverência. Bandeiras de tecido coloridas estavam fincadas nos campos, tremulando ao vento, como decorações festivas preparadas especialmente para este dia. O idoso funcionário do Departamento de Assuntos Agrícolas segurava uma foice de ferro frio com ambas as mãos, caminhou até o centro do campo e a ergueu respeitosamente diante de Louis. A lâmina brilhava prateada à luz do sol, fria e afiada, mas sem qualquer intenção assassina. Louis pegou a foice, não disse mais nada, mas silenciosamente arregaçou as mangas e caminhou até o campo de trigo. Todos prenderam a respiração, observando enquanto ele girava o pulso. A foice de ferro frio descia com precisão e o primeiro feixe de espigas de trigo douradas caía no chão. Imediatamente, todo o campo irrompeu em aplausos estrondosos. Viva o Senhor! Onda de trigo será abundante. Os aplausos surgiam e desapareciam, espalhando-se como uma maré dos campos até o vale distante. Louis se levantou, seu olhar percorrendo lentamente a todos, sua voz não alta, mas clara e poderosa. Na aragem da primavera, declaramos guerra ao solo congelado. A colheita de hoje não é minha vitória, mas uma vitória conquistada por suas próprias mãos. Que estas ondas douradas contenham toda a região norte. A fome não é mais o nosso destino. Sua voz ecoou ao vento, espalhando-se pela terra fértil com as sombras das nuvens no céu. Após a cerimônia, os aldeões estavam todos muito animados, como se tivessem sido contagiados. Retornando às suas respectivas aldeias para relatar com entusiasmo a cena de Louis brandindo a foice para cortar o trigo. Eu te digo, com um só golpe daquela lâmina, o trigo simplesmente caiu como se obedecesse a ele. O Senhor usou uma foice de ouro para cortar o trigo, limpa e decisiva, sem uma única palavra desperdiçada, permanecendo ali como uma montanha. Não, como um Deus que desceu à terra. A fome não é mais o destino, ouviram isso? Quem mais poderia dizer tais palavras? Assim, essa cerimônia de abertura da foice tornou-se uma lenda no vale em apenas meio-dia. Um contou para 10, 10 contaram para 100, 100 contaram para 1000, 1000 contaram para 10.000. Os contadores de histórias continuavam acrescentando detalhes. E o que originalmente era apenas uma cerimônia comum tornou-se como um milagre, inflamando a energia de todo o território da onda de trigo. Todos pensaram, se o próprio Senhor foi para o campo, como podemos não trabalhar? As foices subiam e desciam, o som de svis-vi do trigo sendo cortado reverberava pelo vale, como o soar e o cair de tambores de guerra. As carroças circulavam incessantemente, abrindo caminhos de terra ao longo dos campos, transportando carroças carregadas de feixes de trigo para celeiros temporários. Mulheres com lenços na cabeça e mangas amarradas curvavam-se para cortar trigo nos campos, cantarolando melodias de colheita há muito esquecidas. Crianças rolavam e brincavam entre os montes de feno, com risos contagiantes. Os idosos também não ficavam ociosos, debulhando o trigo, amarrando-o em feixes e secando-o junto à eira. Mesmo o simples fato de sentarem-se ao lado, ajudando a vigiar o fogo e a distribuir água, fazia-os sentir-se excepcionalmente seguros. Nos galpões geotérmicos, trabalhadoras colhiam cuidadosamente feixes de cabaças e vegetais de estufa, com o suor brilhando à luz do sol. Jovens carregavam cestos de palha e sacos de juta nos ombros, seus passos incessantes, seus rostos radiantes de uma alegria mais brilhante que o sol. Louis cavalgou seu cavalo, atravessando o vale e inspecionando cada campo de trigo, estufa e eira ao longo do caminho. Por exemplo, ele percebeu atentamente que o ritmo na encosta leste estava um pouco lento. Imediatamente virou seu cavalo e enviou homens de uma aldeia próxima. 10 pessoas do grupo 2 vão apoiá-los imediatamente. Aquela área precisa ser limpa antes do pôr do sol. Em seguida, ele chegou ao celeiro temporário, virou pessoalmente vários sacos de trigo verde recém-armazenado, esfregou-os com os dedos para verificar se estavam secos e depois, agachou-se para inspecionar os dutos de ventilação e as ratoeiras. Junto ao forno de secagem, ele tirou as luvas, testou pessoalmente a temperatura do forno com a mão e virou-se para instruir o artesão. O calor está muito úmido. Deixe queimar por mais 15 minutos. Não deixe o trigo verde estragar. Para a equipe de vigilância dos grãos, ele simplesmente disse, aumentem as patrulhas noturnas esta noite.
Nenhum grão pode ser desperdiçado. Onde quer que fosse, ele oferecia sugestões fazendo-se notar. Ao pôr do sol, todo o território da onda de trigo havia se transformado em uma máquina de colheita implacável. O som das foices cortando o trigo, das rodas das carroças rolando pelo chão, risos e gritos se entrelaçavam numa canção de outono. Louis estava parado no caminho do campo, contemplando todo o vale, campos de trigo como ondas, multidões como marés, celeiros como fortalezas. Crianças rolando em montes de feno, o cheiro de fumaça e trigo se misturando com a luz do sol e voando ao vento. E assim, esta dourada estação do início do outono foi chegando ao fim lentamente, com o balanço de uma foice após a outra. Cada centímetro do vale foi cuidadosamente colhido, cada saco de grãos registrado com precisão e cada carroça de colheita armazenada em segurança. O novo celeiro, que antes estava vazio, agora estava completamente lotado. Até mesmo os corredores de ventilação foram desobstruídos para empilhar sacos de juta. Green teve que reposicionar os novos celeiros 3 vezes, chegando a instalar fileiras de abrigos para grãos na entrada do vale. Colhemos demais, murmurou ele meio atordoado, mas sorrindo como uma criança. A onda de trigo desta temporada não só lotou os armazéns, como também encheu os corações de todos com uma sensação de segurança há muito perdida. Capítulo 273, Milagre do Norte. Do lado de fora dos armazéns do território da onda de trigo, os trabalhadores gritavam enquanto carregavam sacos de trigo para dentro dos armazéns. Passos, o ranger de cordas e o baque surdo de sacos de pano batendo em suportes de madeira ecoavam pelo vale, misturados com risos e gritos. No terreno em secagem em frente aos armazéns, montes dourados de trigo assemelhavam-se a pequenas montanhas, refletindo um brilho quente sob o sol. O vale estava tingido de dourado, o fundo do vale assemelhando-se a uma tigela gigante que se enchia lentamente, e à medida que o vento outonal soprava, trazia consigo ondas de fragrância de trigo. Louis estava no topo da encosta, observando a cena com os olhos semicerrados, sem conseguir esconder sua alegria. Então disse a Green que estava ao seu lado: Green, chame todos os representantes. Faremos nossa reunião de balanço da colheita de outono aqui mesmo. Pouco tempo depois, Mick Green e representantes de várias comunidades rurais, oficinas e equipes de patrulha de cavalaria chegaram sucessivamente, formando um semicírculo, como era costume. Uma lona foi estendida no chão em frente aos montes de trigo. Estacas de madeira foram fincadas na terra e lajes de pedra foram colocadas nos cantos para servir de mesa de conferência improvisada. Green estava na frente, o rosto ainda sem enxugar o suor, mas ajeitou as roupas e manteve a postura ereta. Ele olhou para as montanhas ondulantes de trigo, respirou fundo e, elevando a voz, disse: Informo a Lord Louis e a todos os representantes que, a partir de hoje, a colheita de outono do território da onda de trigo está 80% concluída. Apresentarei agora as estatísticas preliminares. Então ele desdobrou o livro razão de pergaminho que tinha na mão com a voz repleta de orgulho evidente. Um total de 115 mil toneladas de grãos foram colhidas. Ele então apontou para cada linha no livro razão. 51 mil toneladas de trigo verde, que é nosso alimento básico e a maior parte da nossa produção. Ele vem principalmente das planícies da encosta sul e dos campos fora dos galpões. 19 mil toneladas de arroz, provenientes das camadas intermediárias dos galpões aquecidos e dos terraços cultivados ao pé das montanhas. 9 mil toneladas de feijões diversos, todos produzidos em terras secas e próximos aos galpões. Ele virou a página e continuou: 23 mil toneladas de tubérculos, principalmente batatas, nabos brancos e batatas doces. Um total de 11 mil toneladas de vegetais e oleaginosas desidratadas, das quais mais de 7 mil são oleaginosas e mais de 3 mil são vegetais desidratados. A produção é feita principalmente em galpões e em encostas ensolaradas, em quantidade suficiente para prensagem de óleo e para conservação em vinagre durante o inverno. Finalmente, 5 mil toneladas de forragem e culturas diversas, preparadas para a alimentação do gado no inverno e para a aração na primavera. Green fechou o livro razão, seu tom de voz diminuindo, mas cada palavra ressoava como uma pedra atingindo o chão. Estima-se que a quantidade total de grãos comestíveis chegue a 95 mil toneladas. Isso é suficiente para alimentar as 100 mil pessoas afetadas pela maré vermelha durante um ano inteiro. Além disso, há dezenas de milhares de toneladas de grãos excedentes, que foram destinadas a armazenamento militar ou reservas de emergência. Atualmente, cerca de 33 mil toneladas de grãos foram armazenadas nos celeiros públicos, o que corresponde a 45% da quantidade exigida. 2 dos 5 principais celeiros já foram lacrados. Estufas de secagem, paredes de ventilação e outras instalações também foram inspecionadas diversas vezes sem que fossem constatados problemas. Contanto que a neve não chegue muito cedo, toda a colheita de grãos será feita sem dúvida, levando esta colheita de outono a uma conclusão bem-sucedida. Por fim, Green olhou para todos os presentes. Esta é a primeira colheita verdadeiramente abrangente em todo o território da onda de trigo desde a sua criação. Ao ouvir suas palavras, a multidão ficou em silêncio por um instante, como se todo o vale estivesse prendendo a respiração. O vento levantou um canto de uma espiga de trigo, fazendo pesado o livro razão na mão de Green. Os representantes da comunidade local olhavam fixamente para aquela página, para os números áridos porém abrasadores. Eles estavam mentalmente preparados e, mais ou menos, estimavam a colheita em seus corações. Mas naquele momento, com os números apresentados de forma tão precisa e nítida diante de seus olhos, era como um martelo, atingindo-os contínua e firmemente no peito. Esse silêncio durou alguns segundos. O pomo de Adão de um velho chefe de aldeia subiu e desceu, e ele finalmente não conseguiu evitar murmurar baixinho: será que tem mesmo tanto assim? Sua voz foi como a primeira agulha rompendo o silêncio, imediatamente seguida por uma onda de emoção quase incontrolável que explodiu na multidão.
Comida para 100.000 famílias durante um ano, murmurou alguém, como se estivesse repetindo isso em um sonho. Nós realmente conseguimos. Este é o grão que cultivamos. Que os céus nos abençoem, vida longa ao Lord Louis. Esses armazéns estão prestes a explodir. Ha ha ha. Risos e gritos se misturavam. Alguns até enxugavam o rosto com entusiasmo, como se estivessem limpando lágrimas ou suor. Os representantes da comunidade da aldeia deram tapinhas nos ombros uns dos outros. Vários chefes antigos da aldeia simplesmente se agacharam, segurando a cabeça e rindo gostosamente. Vivi a maior parte da minha vida aqui, e é a primeira vez que vejo tanto grão. Alguém gritou em direção ao vale. Onda de trigo certamente prosperará. Outros logo seguiram o exemplo. Viva Lord Louis! Onda de trigo certamente prosperará. O som se elevava em ondas, ecoando pelos campos dourados, atraindo a atenção dos agricultores que trabalhavam na região, os quais também observavam. Louis, de pé na cabeceira da mesa, não disse nada, apenas observou aquelas pessoas lentamente, com um leve sorriso nos lábios. Isso visava manter a dignidade de um lorde, mas ele também estava extremamente entusiasmado por dentro. Muito menos neste norte árido e frio, e mesmo em todo o império. Nenhum território seria capaz de produzir tais montanhas de grãos empilhadas até o topo do vale em um único ano. Isso representou uma reviravolta completa. Foi o resultado de todo um sistema, toda uma forma de pensar implementada à força. Não foi sorte, nem foi um ano de colheita abençoado por Deus. Foi uma batalha que Louis travou passo a passo, cronometrando cada hora e monitorando meticulosamente cada ritmo, desde o dia em que a primeira enxada abriu caminho na primavera. Ninguém no norte jamais havia feito algo assim, muito menos conseguido, mas ele fez, e conseguiu. Os aldeões também compreendiam claramente que tudo fora trazido por Louis. Desde o dia em que pisou nessas terras, ele as impulsionou para frente pouco a pouco. Ele estabeleceu regras e regulamentos, organizou a propriedade da terra, integrou a alocação de mão de obra, transformando vagabundos dispersos e caóticos em uma verdadeira equipe de produção. Ele trouxe um pragmatismo quase insano. Por exemplo, construir canais para desviar água, promover culturas de alto rendimento, substituir ancinhos de madeira antigos por arados de rolos de ferro mais eficientes e até mesmo segmentar os horários de semeadura e irrigação por hora, com a mesma precisão de um destacamento militar. Aragem de primavera, irrigação, reforma das ferramentas agrícolas, rotação de 3 turnos, colheita à prova de geadas? Cada passo foi como pavimentar o caminho para esta colheita. Os agricultores que antes dependiam exclusivamente dos céus para obter alimento agora trabalhavam em grandes campos agrícolas, com uma vasta extensão de plantações organizadas de acordo com a direção do vento e a temperatura do solo. Até o inverno deixou de ser desolador. Redes de tubos geotérmicos traziam calor para os galpões. Lugares onde antes não crescia uma única muda agora rendiam 2 colheitas por ano, até mesmo de repolho e cenoura. Eles não eram mais barcos isolados à deriva, levados pelo destino, mas, de fato, com suas próprias mãos e sabedoria, alavancaram o futuro de toda a terra. Todos viam tudo isso claramente. Tudo era culpa de um homem chamado Louis, que pairava sobre onda de trigo como o sol. Para essas pessoas, sua luz brilhava em cada crista do campo, aquecendo esta região do norte erodida pelos ventos frios. Seu calor dissipava a fome das noites de inverno, permitindo que as pessoas redescobrissem os limites da vida e da dignidade na natureza selvagem. Assim como o rio onda de trigo ondulava na luz da manhã, sua presença moldava o ritmo da colheita. Assim como as mudas prosperavam sob o sol de verão, essa era a ordem que ele trazia. Em seus corações, Louis não deixou um campo de trigo, mas um raio de esperança, fazendo-os acreditar que mesmo na terra gélida e fria, a dourada onda de trigo poderia florescer. Após mais de 10 minutos de aplausos estrondosos da multidão, a emoção fervorosa ainda pairava no ar, como se não tivesse se dissipado completamente. Mas a reunião teve que continuar. Louis pigarreou levemente 2 vezes. A multidão interrompeu seus aplausos entusiasmados e automaticamente retornou às suas posições semicirculares, sentando-se. Os papéis foram espalhados novamente, as canetas voltaram a cair sobre as páginas e o tom mudou de apaixonado para pragmático. Green abriu o plano escrito por Louis e falou novamente. Vamos continuar com o trabalho final, o descarte dos resíduos da colheita. Ele virou para a segunda página do registro. Talos de trigo verde, talos de feijão e similares serão amarrados e armazenados como alimento de inverno e lenha. Primeiro distribuídos às cooperativas de gado, e o restante enviado para o terreno aberto atrás do armazém para empilhamento centralizado. Trigo doente e feijão mofado não jogue fora. Todos são úteis para fazer cerveja, alimentar o gado e fertilizar a terra. Funcionários dedicados irão separá-los e categorizá-los em barris. A destilaria e a equipe de fertilização já estão preparadas. Quanto às cascas de batata e raízes podres, tudo isso vai para a composteira. Depois de um mês de compostagem, estarão perfeitas para serem incorporadas ao solo no inverno e na primavera como adubo orgânico. Ele fez uma pausa e em seguida gesticulou na direção dos campos de trigo. A seguir, vem a manutenção da terra e os planos de rotação de culturas. As áreas colhidas devem ser congeladas o mais rápido possível. Cubra com capim seco e compacte o solo para evitar rachaduras causadas pelo congelamento. Além disso, para aqueles campos de alto rendimento na encosta sul, sugiro ará-los uma vez e misturar cascas de trigo e talos de feijão para nutrir o solo.
Quando plantado novamente na primavera, o efeito não será ruim. Na área ao longo do rio, onde o nível da água está estável, podemos tentar um novo ciclo de cultivo de arroz no próximo ano, ou até mesmo cultivo de junco para tecelagem. Lembrem-se disso. Após essa etapa, os chefes das aldeias já haviam começado a cochichar entre si, combinando quem faria qual tarefa em seus respectivos terrenos. Green então olhou para o representante da ferraria do outro lado da linha. Além disso, inventário de ferramentas agrícolas. O homem assentiu com a cabeça em concordância. Já enviamos pessoas para fazer a contagem em cada aldeia. Há uma lista de foices, arados e enxadas danificados. Todos os reparos devem ser enviados para a ferraria e a carpintaria, que trabalharão em regime de horas extras. E quanto às pedras de afiar, a colheita de grãos foi excessiva desta vez, então a afiação precisa acompanhar o ritmo. Estamos com falta de pessoal, então talvez precisemos transferir 2 equipes da oficina da Maré Vermelha para ajudar. Louis assentiu com a cabeça. Vou transferir as pessoas. Então Mickey, o chefe do departamento de agricultura, levantou-se, segurando seu caderno de esboços amarelado com capa de couro. Primeiro pigarreou e depois deu uma risada simples e sincera. Atualmente aqui em Onda de Trigo, já construímos 24 estufas geotérmicas. Também planejamos construir mais 6 antes da próxima primavera. Essas estufas, em conjunto, devem garantir que a população tenha vegetais para comer no inverno. Enquanto falava, sua voz revelava um toque de orgulho indisfarçável. Ele apontou para as áreas do galpão no esboço e continuou. A primeira colheita do início ao meio do inverno será de vegetais verdes, mostarda, acelga chinesa, alface, espinafre e um pouco de alho poró. Eles crescem rápido e são nutritivos. Também cenouras, rabanetes de inverno, cebolas pequenas e inhame. Uma colheita é suficiente para todas as sopas de inverno. A segunda safra será composta principalmente de soja e lentilha, que repõem a fertilidade do solo e facilitam o plantio de grãos na próxima safra. O galpão experimental possui uma área reservada para mudas. Tomates, pepinos e ervas aromáticas já têm sementes prontas. Quanto à vigilância dos galpões, a equipe será ampliada para 20 pessoas, com 2 grupos se revezando durante a noite. Infestações de ratos, correntes de ar e congelamento, faremos o possível para evitar esses problemas. Depois de dizer tudo isso, ele fechou o caderno, olhou para Louis, que estava sentado, depois olhou para todos ao redor e sorriu. É isso aí. Uma salva de palmas entusiasmada irrompeu então na mesa de reuniões. Não se tratava de um incentivo superficial, mas de uma aprovação genuína e sincera. Aqueles que estavam sentados no campo, cada um deles, tinham começado na lama e compreendiam melhor do que ninguém o que uma única folha de vegetal significava no frio intenso do inverno. O plano de cultivo em estufa no inverno não se tratava apenas de fornecer alguns vegetais verdes para as pessoas comuns comerem no inverno, mas sim de um caminho completo que se conectava ao futuro. A construção de estufas geotérmicas permitiu que o território da Onda de Trigo se libertasse da dependência absoluta da agricultura tradicional em relação às estações do ano, dando verdadeiramente o primeiro passo rumo ao cultivo durante todo o ano. Significava que mesmo quando a neve cobria as montanhas e a terra estava completamente congelada, a vida ainda podia crescer nos galpões e as colheitas podiam brotar do solo. Hortaliças e raízes de crescimento rápido garantiam a segurança alimentar diária, enquanto a rotação de leguminosas não só mantinha e nutria o solo, como também fornecia uma valiosa fonte de adubo verde para a primavera. Mais importante ainda, esses tomates, pepinos e ervas agora tinham a possibilidade de serem cultivados sob o gelo do norte. Após os aplausos cessarem, Green levantou-se, ainda segurando o livro Razão na mão, e disse em tom pausado: há um assunto que todos vocês ouviram Lord Louis mencionar antes. Mas agora que a colheita de grãos está confirmada, é hora de implementá-lo. Ele ergueu a mão e apontou para as pilhas distantes de sacos de trigo, que pareciam pequenas montanhas, e sua voz se elevou um pouco. Atualmente, as instalações de armazenamento em nosso território da Onda de Trigo, mesmo os 3 armazéns temporários recém-construídos, já estão sobrecarregadas. De acordo com o plano estabelecido por Lord Louis na primavera, transportaremos uniformemente 65% dos grãos para o território da Maré Vermelha. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão. A Maré Vermelha possui um terreno mais estável e um sistema de armazenamento mais completo, além de acesso direto a diversas estações de transferência. Seja para apoio externo ou alocação em tempos de guerra, ela é mais segura e eficiente. Quanto à Onda de Trigo em si, 35% dos grãos serão reservados para rações diárias, distribuição às comunidades rurais, reservas de emergência e preservação de sementes, tudo meticulosamente subdividido de acordo com padrões. Ninguém abaixo proferiu uma palavra de objeção. Em vez disso, vários chefes de aldeia assentiram com a cabeça. Afinal, essa foi uma decisão que o próprio Louis tomou antes do início da aragem da primavera. Louis sentou-se à cabeceira da mesa, ouvindo atentamente todo o relatório, sem qualquer expressão exagerada no rosto. Mas o brilho em seus olhos era claro para todos. Era satisfação e também aprovação. Quando todos terminaram de falar, ele assentiu lentamente, sua voz não era alta, mas imediatamente revigorou a todos. Tudo bem organizado. A colheita é uma vitória. O trabalho que se segue é magnificar os frutos dessa vitória. Assim que essas palavras foram ditas, todos inconscientemente endireitaram as costas e um sentimento de orgulho surgiu em seus rostos. Louis fez uma pausa e de repente exibiu um sorriso descontraído. É claro que a celebração também é imprescindível. Ele observou os representantes dos chefes de aldeia. Todos vocês, chefes de aldeia, voltem e organizem-se.
Cada aldeia deve realizar um banquete de celebração do dia da colheita. Vocês devem divulgar os resultados da colheita de outono aos aldeões, não os escondam. Deixem-nos confiantes e façam com que cada pessoa que trabalhou e suou saiba que esta terra se lembra de seus nomes. Ao mesmo tempo, assim que a colheita final for confirmada, as recompensas deste ano serão distribuídas de acordo com a lista de desempenho da aração da primavera. Modelos de trabalho como o rei da aração e as 10 melhores famílias receberão terras privadas permanentes de alta qualidade, distribuições adicionais de grãos, recompensas em ferramenta ou oportunidades de promoção. Os trabalhadores de destaque em cada aldeia terão prioridade para serem recomendados à equipe de gestão. É só isso, disse Louis, levantando-se e dando um tapinha na barra do seu hobby. Reunião encerrada. Ao sair da área de reunião sob a lona, o dourado onda de trigo balançava suavemente ao vento, como se prestasse homenagem a essa colheita e decisão. Atrás dele, uma multidão de pessoas se levantou, com sorrisos cada vez mais difíceis de esconder, e saiu de forma ordenada, retornando aos seus respectivos postos, preparando-se para o trabalho final da colheita de outono. Isso representou uma mudança após uma vitória, mas foi mais como o início de um novo ato. Capítulo 274. A forja estratégica da Maré Vermelha. Na noite passada, todo o vale de onda de trigo mergulhou na alegre celebração de uma verdadeira colheita. Aldeias e comunidades acendiam fogueiras em seus campos de secagem ou praças, montavam longas mesas, abatiam galinhas e ovelhas, e sopas quentes fervilhavam em panelas, com inúmeros pedaços grandes de carne e tigelas de vinho circulando. O local mais animado era o principal espaço de celebração no centro do vale, onde mais de uma dezena das aldeias e comunidades mais importantes realizavam um banquete conjunto, com dezenas de panelas de pratos servidos simultaneamente, cujo aroma se espalhava ao vento noturno. Sob o manto da noite, a luz das fogueiras iluminava os rostos sorridentes das pessoas, e a lista de desempenho da aragem da primavera era lida em voz alta, com os prêmios anunciados um a um. O rei do arado, deste ano é Salão do Espinho, da comunidade da 13ª vila. Uma ovação irrompeu, fazendo os céus tremerem quando Salão do Espinho, com o rosto corado, subiu ao palco. Suas mãos tremiam enquanto ele aceitava a escritura do terreno, selada com o brasão do território da Maré Vermelha. Tratava-se de um terreno privado permanente de alta qualidade, com direito ao uso de um arado de ferro novo e 2 bois. Para isso, ele se levantou cedo e trabalhou até escurecer, tornando-se a pessoa mais diligente de todo o território da onda de trigo. É claro que todos os seus esforços valeram a pena esta noite, pois seu destino mudou. As 10 famílias mais bem pagas são as seguintes: Roy Queira Bie. Por trás de cada nome, havia um ano de luta desesperada por parte de uma comunidade rural. Os moradores empurravam entusiasmados seus parentes e amigos para o palco para receber os prêmios, com as crianças puxando as roupas dos pais e gritando: "Aquele é meu pai!" Algumas pessoas idosas com as mãos trêmulas receberam seus certificados e foram erguidas nos braços por jovens antes mesmo de retornarem aos seus lugares. Os prêmios incluíam grãos, tecidos, utensílios de ferro, além de escrituras de terras e gado. Para esses agricultores, cujos pés estavam firmemente plantados na terra, isso não era apenas uma recompensa, mas também uma forma de reconhecimento. Logo após a divulgação da lista dos 10 maiores domicílios, um grupo de jovens foi mencionado nominalmente por representantes de diversas comunidades rurais. A maioria deles tinha por volta de 20 anos. Seus ombros ainda não estavam totalmente eretos, mas seus olhares já eram resolutos. Quando Green anunciou seus nomes, seu tom foi particularmente solene. Os 15 indivíduos acima, devido ao seu trabalho excepcional, foram recomendados e viajarão para o território principal da Maré Vermelha ainda este mês para participar do treinamento da equipe de gestão júnior. Após concluírem seus estudos, retornarão às suas cidades natais e terão prioridade para cargos de adjuntos em equipes comunitárias, auxiliando na coordenação de assuntos agrícolas, transporte, logística e preparação para desastres. Os aldeões explodiram em alvoroço, seguido por uma sonora salva de palmas. Isso não era apenas um elogio, mas também uma porta de entrada para uma classe social mais elevada. Esses jovens não seriam mais apenas bons trabalhadores. Agora esperava-se que se tornassem figuras-chave responsáveis por uma aldeia, uma comunidade ou mesmo um território inteiro. Neste Vale do Norte, que antes era habitado apenas por escravos e vagabundos, inúmeros olhos os observavam naquele momento com inveja e esperança. Enquanto isso, naquele canto movimentado, a área principal de assentos parecia um pouco mais tranquila. Lord Louis segurava sua taça de vinho, recostando-se na cadeira, seu manto brilhando em um tom vermelho quente à luz da lareira. Ele ouvia as conversas alegres dos aldeões enquanto semicerrava os olhos contemplando a pilha de grãos. A luz da fogueira ocasionalmente tremeluzia em seu rosto, fazendo-o parecer menos um lorde e mais um velho soldado que acabará de vencer uma batalha. Largara sua arma e recuperava o fôlego junto ao fogo. Ele não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Não era complacência nem relaxamento, mas uma sensação de plena satisfação após uma longa jornada que finalmente chegou ao destino. Ele realmente não bebia muito. Emily olhou para ele e balançou a cabeça com um sorriso, estendeu a mão para pegar sua taça de vinho. Serviu-se de pouco menos da meia xícara de mel de padrões azuis morno e devolveu-a. Você é sempre assim, ela sussurrou, sempre pensando no amanhã quando deveria estar aproveitando o momento. Não posso evitar. Os 2 condados e os 13 territórios do norte estão sobre meus ombros. Não me atrevo a relaxar, disse Lord Louis com um sorriso ao aceitar a taça. Havia um toque de travessura e autodepreciação em seus olhos. Emily não disse nada, apenas se apoiou delicadamente no ombro dele. No segundo dia da celebração, com o sol da tarde quente e ameno, Lord Louis embarcou na carruagem de volta ao território principal da Maré Vermelha. Assim que embarcou com uma única ordem, todo o comboio partiu.
Ao contrário da chegada, partiram com dezenas de carroças de grãos. Em ambos os lados da carruagem, cavaleiros da Maré Vermelha, totalmente armados, estavam alinhados, escoltando-os. Eles não eram estranhos à situação. Esta já era a terceira equipe de transporte de grãos. O sucesso dos dois primeiros grupos tornou todos mais consistentes e habilidosos. As rotas, as defesas e o ritmo estavam todos bem praticados. Cascos batiam no chão, rodas rolavam pela estrada, poeira subia na via principal e a formação era ordenada. Essa grande equipe de transporte seguiu rigorosamente o plano de transporte da linha tronco previamente formulado por Lord Louis. A estrada principal estende-se diretamente do território da Onda de Trigo até o celeiro principal da cidade da Maré Vermelha, com toda a viagem levando aproximadamente de 5 a 7 dias. Ao longo do percurso, foi construída uma estrada de pedra compactada, adequada para carroças grandes. Ao longo do percurso, foram instalados 3 pontos de transferência e postos fixos de proteção de grãos para evitar acidentes como ataques de bandidos ou ataques da besta lagarto devoradora de almas. O comboio está organizado para se deslocar no modelo de 10 carroças por grupo, com cada grupo acompanhado por um esquadrão de escolta de cavaleiros de elite. Os veículos de transporte incluem carroças de bois, carroças de mulas e carroças puxadas por cavalos com rodas de ferro fundido de fabricação recente, com capacidade de carga entre 500 e 800 quilos, avançando continuamente dia e noite em turnos. Para evitar perdas, cada saco de grãos é forrado com papel oleado e marcado com seu status de processamento, vermelho para seco ao sol, azul para seco em estufa, e amarelo para aguardando peneiramento. São realizadas inspeções diárias para prevenir o surgimento de brotos, mofo e infestações de roedores. Pilhas temporárias para secagem de grãos também são instaladas ao longo do percurso para transferências durante períodos de chuva. Lord Louis havia considerado inicialmente usar o rio de tamanho médio dentro do território da Onda de Trigo para transportar grãos de barco até a Maré Vermelha, economizando mão de obra e veículos. No entanto, a tecnologia atual de construção naval ainda não está madura, e o inverno chega cedo no norte, fazendo com que os rios congelem rapidamente, tornando uma implementação precipitada muito arriscada. Para isso, ele escreveu pessoalmente ao Duque Calvino solicitando apoio, na esperança de enviar vários construtores navais para o norte para prestar auxílio, principalmente porque a família Calvin é renomada em todo o império pela construção naval se bem-sucedido. Isso não apenas resolveria o problema do transporte fluvial interior, mas também seria um passo crucial no futuro desenvolvimento de uma rede de comércio ultramarino. A luz oblíqua do sol iluminava a longa fila de carroças de grãos, e a poeira levantada pelos cascos flutuava como uma leve fumaça atrás do comboio. Cada carroça puxada por cavalos estava carregada com pesados sacos de grãos, cujas aberturas estavam bem fechadas, e faixas de tecido marcadas balançavam suavemente ao vento. Os condutores seguravam longos chicotes, com os olhos fixos na estrada à frente, enquanto as rodas rolavam sobre as lajes de pedra da via principal, emitindo um ruído surdo. Os cavaleiros da primeira fila ergueram seus chicotes e gritaram bem alto, em frente sem demora. O som cortou o vale, e os carroceiros responderam em uníssono, a formação ganhando um pouco de velocidade, serpenteando lentamente como uma longa cobra até o final da estrada principal, avançando em direção ao território da Maré Vermelha. O vento noturno ficou mais forte e o frio nas profundezas do vale aumentou. Na mata à beira da estrada, um grupo de batedores bárbaros se aproximou silenciosamente. Eles eram a vanguarda de uma certa tribo bárbara do norte, em número de cerca de 50, montando cavalos de guerra peludos e de pernas curtas, com os rostos cobertos de lama preta, empunhando arcos curtos e lanças machado, movendo-se tão furtivamente quanto uma matilha de lobos. Ao avistarem o vasto comboio de grãos no vale, esconderam-se atrás das rochas, com os olhos brilhando de ganância como lobos famintos fitando uma pilha de carne. O que está acontecendo? Só isso já são quase 100 vagões de grãos. Olhe para esses sacos, estão todos cheios de grãos secos e curados ao sol. Roubar apenas uma carroça já daria um lucro enorme. Mas também há muitos cavaleiros, disse o líder bárbaro à frente, franzindo a testa. Ele não era tolo, percebeu de imediato que aquela equipe de cavaleiros que escoltavam o trigo era muito bem organizada, embora não fossem muitos. Cada grupo de 10 carroças era acompanhado por uma equipe de cavaleiros de elite. Se lançassem um ataque frontal, poderiam ser facilmente aniquilados, mas a ganância já os havia deixado impacientes. Aquilo era uma verdadeira montanha de ouro e grãos. Uma carroça poderia salvar uma tribo inteira durante o inverno. Invadir diretamente para roubar é irrealista. Ele umedeceu os lábios rachados, o olhar ficando frio. Mas não importa quantos homens eles tenham, sempre a pontos cegos à noite. Não vamos atacar a equipe inteira, vamos apenas abrir uma brecha, pegar o que pudermos e sair. Seu olhar percorreu um trecho inclinado da estrada da montanha abaixo. Aquela área era relativamente suave, a apenas 200 passos da borda do comboio, e os postos de guarda estavam um pouco mais distantes uns dos outros. Mais à frente, na parte de trás do comboio, moviam-se alguns vagões graneleiros mais lentamente. Desçam dali. Sob a proteção da noite e durante a troca da guarda, entrem correndo e peguem rapidamente 2 carroças. Após o ataque, dispersem-se e recuem para a mata por 3 rotas. Não se deixem enredar em um combate. Ele fez vários gestos com as mãos, indicando que se dividissem em 3 grupos, um para atacar o comboio,
um para imobilizar os cavaleiros da periferia e outro para preparar uma emboscada na floresta da montanha para dar apoio. Basta um único ataque, enquanto eles estão distraídos, abra uma pequena brecha e arraste os carrinhos imediatamente. Trave uma batalha rápida, não perca tempo. Os homens lá embaixo assentiram um após o outro, segurando firme suas armas com os olhos ansiosos. Alguns até apertaram silenciosamente a corda nos cabos de seus machados de batalha, preparando-se para uma luta. Contanto que a descoberta fosse bem-sucedida, essa viagem valeria a pena. O inverno estava chegando. Quem não gostaria de estocar alguns sacos de grãos, alguns barris de farinha? Era mais valioso do que qualquer outra coisa. Suas figuras, como fantasmas, cercaram lentamente o comboio de grãos da Maré Vermelha por 3 lados da floresta montanhosa com intenções assassinas fervilhando no vento noturno, aproximando-se silenciosamente. A noite era sua aliada mais familiar. Com lama negra espalhada pelos rostos e peles de animais enroladas em seus corpos, eles quase se fundiam com a parede rochosa, nem mesmo o vento pressentia sua aproximação. Mas, de repente, bum! Uma bomba mágica explodiu subitamente e a luz do fogo surgiu abruptamente como a luz do dia, e um rugido ensurdecedor pareceu rasgar o céu noturno. Os 5 ou 6 bárbaros que avançavam na vanguarda foram instantaneamente arremessados pela explosão, seus corpos girando no ar, despedaçando-se irreconhecivelmente ao atingirem as rochas, sua carne e ossos se misturando com cascalho. O impacto da explosão fez com que toda a floresta da montanha tremesse levemente, assustando os pássaros, que se dispersaram com seus gritos melancólicos como chuva. Há uma armadilha. Recuar, recuar? Antes mesmo que pudessem se virar, a segunda onda de fogo irrompeu de ambos os lados. Os cavaleiros da Maré Vermelha estavam há muito tempo emboscados nas paredes do vale, e agora, iluminados pelo fogo, atacaram vindos de cima. Eles vestiam armaduras vermelhas e pretas, e uma aura de batalha vermelha emanava das veias da armadura, como se deuses da guerra tivessem descido. Longas lanças e espadas traçavam arcos de sangue na noite, não dando aos bárbaros a chance de recuperar o fôlego. Matar, a cavalaria o cercou por 3 lados, seus cascos de ferro trovejando como um estrondo. E os relinchos de seus cavalos de guerra romperam diretamente a retaguarda do segundo grupo de batedores bárbaros. Enquanto um guerreiro bárbaro desembainhava seu machado de batalha, foi empalado no peito por uma longa lança, sendo arremessado para trás. Não deixem nenhum vivo, gritou Lambert, essa era a ordem de Lord Louis. Lord Louis permaneceu sentado na carruagem da frente do comboio, a carroceria tão firme quanto uma rocha. Ele olhava para algumas notícias recentes do Império, como se aquela batalha sangrenta não passasse do zumbido de insetos à noite, irrelevante para ele. Na verdade, tudo isso já estava sob seu controle há muito tempo. Esta manhã, o sistema diário de inteligência informou Lord Louis da intenção dos bárbaros de interceptar o grão. Portanto, mesmo antes de os bárbaros encontrarem o comboio, seu destino já estava selado. A batalha durou menos de um quarto de hora. O último batedor bárbaro, ao tentar escalar o penhasco, foi cortado ao meio pela espinha dorsal por um cavaleiro da Maré Vermelha. Os corpos foram rapidamente arrastados para uma depressão na montanha, recolhidos e incinerados, regados com óleo de pinho e restos de tecido, transformando-se em uma pilha de cinzas de carvão com uma única faísca. Os cavaleiros da Maré Vermelha rapidamente reorganizaram suas fileiras, retornando à sua formação de escolta, e a equipe parecia como se nunca tivesse se separado. Após esse breve intervalo, as rodas da carruagem voltaram a pressionar a estrada do vale, passando por cima da terra queimada com poeira e cinza subindo juntas. No caminho de volta do transporte do grão, Lord Louis alterou temporariamente seu itinerário. Antes que o comboio chegasse ao território da Maré Vermelha, ele pessoalmente liderou uma pequena equipe para desviar a rota até um local raramente mencionado a pessoas de fora, a Tumba Antiga das Sombras. Essa era uma instalação especial que ele planejou pessoalmente e modificou secretamente. Agora tinha um novo nome, Campo de Provas das Sombras, ou mais precisamente, a base principal do território da Maré Vermelha, cujo codinome interno era Forja Espiritual. Vá ver o progresso lá, disse ele brevemente, sem dar muitas explicações. Para quem não sabia, era simplesmente uma antiga tumba abandonada no norte. Mas no coração de Lord Louis, era a fornalha onde centenas de cavaleiros ascenderiam no futuro, o cadinho que ele usaria para forjar as verdadeiras elites da Maré Vermelha. A camuflagem na superfície ainda mantinha a aparência original da antiga tumba, com rochas escamadas, estelas desgastadas e encostas quebradas, não parecendo nada mais do que uma antiga tumba esquecida. Somente os faróis ocultos e os postos avançados dispersos revelavam o verdadeiro propósito deste lugar. Ao ouvirem o som de cascos se aproximando, um homem de meia idade vestindo uma armadura de treinamento cinza com estampas veio rapidamente ao encontro deles. Ele tinha uma expressão solene e passos firmes. Ele era o responsável ali, Arian, o comandante de treinamento dos Cavaleiros da Maré Vermelha. Lord Louis, o senhor chegou. Arian fez uma reverência respeitosa. Como vão as coisas? Lord Louis desmontou, respondendo brevemente, seu olhar já se desviando para a entrada da fenda escondida na névoa. O progresso da construção está tranquilo e as 4 áreas principais já começaram a tomar forma. Hoje é um bom dia, os instrutores e os farmacêuticos estão realizando testes. Se você não se importar com a simplicidade, pode observar. Então eles caminharam para o interior da caverna subterrânea, onde encontraram estações de gravação, equipamentos de atomização e caminhos de pedra que levavam a várias seções.
Musgo luminescente pendia das paredes, sua tênue luz púrpura como vagalumes em uma noite eterna, criando uma atmosfera misteriosa e solene. O primeiro lugar onde chegaram foi a estação de cultivo de musgo sombrio. Atualmente conseguimos cultivar de forma estável 3 tipos de musgo mutante, relatou um jovem técnico vestido com um hobby de farmacêutico respectivamente, para melhorar o foco, catalisar a circulação da aura de batalha e suprimir reações alucinatórias. Estamos tentando sintetizar e refinar soluções em spray para uso portátil na linha de frente. Muito bem. O olhar de Lord Louis se intensificou. Em que faixa a concentração de purificação do musgo catalítico pode ser mantida de forma estável? Aproximadamente entre 1,2 e 1,5. Valores acima disso podem causar reações alucinógenas de curto prazo. Então, produza-o em massa com base na versão 1.3. Ele fez uma pausa e se virou para instruir seu ajudante. Registre isso no plano de preparação para a guerra e priorize-o para os pacotes de treinamento do Esquadrão de Cavaleiros. Considere equipá-lo em lotes no futuro. Continuando a explorar o interior, chegaram à sala de reprodução das bestas lagarto. A temperatura ali era visivelmente mais alta. Dentro dos compartimentos fechados da caverna rochosa, uma enorme besta lagarto devoradora de almas jazia em silêncio. Um tênue brilho púrpura fluindo sutilmente sob suas escamas. Uma barreira mental isolava as flutuações mentais que liberava, mas o ar ainda transmitia uma sensação sutilmente opressiva, deixando a mente involuntariamente tensa. Este é do lote mais estável. O técnico-chefe exibiu um dispositivo cinza prateado. Esta é a bomba de choque mental que estamos testando. Ela possui um cristal mágico embutido e, uma vez acionada, pode criar ilusões de medo de curta duração, ideal para romper formações e perturbar a mente. O olhar de Lord Louis tornou-se frio. Anote. No futuro, equipe-os aos cavaleiros batedores para quebrar as defesas mentais do inimigo. Sim, meu senhor, respondeu o ajudante. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o cerne do campo de provas, o altar da ruptura da vontade. O salão circular central foi meticulosamente refinado, transformando-se em um local de cultivo isolado. As paredes de pedra circundantes ainda conservavam os padrões sacrificiais da antiga tumba, e a fosforescência contida em câmaras de nitrogênio flutuava no ar, iluminando o cavaleiro de elite que meditava no altar. O outro jogador estava sentado de pernas cruzadas, com os olhos fechados, a aura de batalha girando ao seu redor como uma mola, às vezes se condensando em fios, às vezes se dispersando como fumaça, claramente em um momento crítico de ruptura. Esta é a número de pessoas? Perguntou Lord Louis em voz baixa. Aryan assentiu com a cabeça. Desde que foram transferidos para cá 3 semanas, 7 pessoas foram promovidas à elite e 3 estão alcançando o nível transcendente. O processo de treinamento está se estabilizando gradualmente, combinando vapor, poções e a técnica de controle da respiração em um método de 3 estágios? O consumo não é pequeno, mas a eficiência é surpreendente. Qual é o período do ciclo? Normalmente são necessários 7 dias de suplementação alimentar para a recuperação. Se suplementada com poções catalíticas, é um ciclo a cada 3 dias. Quantas pessoas podem cultivar simultaneamente? Atualmente, é possível manter 12 pessoas em paralelo. Assim que a produção de poções aumentar, esse número poderá ser expandido para 20. Lord Louis permaneceu em silêncio por um momento, com o olhar fixo no jovem cavaleiro sentado de pernas cruzadas diante do altar, todo seu corpo envolto em uma aura de batalha, em meio a uma arrancada decisiva. As pontas dos dedos do homem tremiam levemente, e um brilho fraco pulsava ao redor de seu corpo, como se algum tipo de aço estivesse sendo repetidamente aquecido, forjado e moldado. Se essa eficiência for mantida. Sua voz era baixa, mas não conseguia conter a crescente excitação. Quantos novos membros da elite eu consigo promover em 3 meses? Uma estimativa conservadora é de 30 a 35. Nesse instante, o ar pareceu parar. Lord Louis respirou fundo lentamente, encarando atentamente a figura diante da plataforma de provas. Sua mente já percorrendo todo o panorama militar do território do norte. Existiam inúmeros métodos inovadores especiais no Império, mas nenhum tão estável, tão passível de produção em massa e tão controlável. Em 3 meses, 35 membros da elite. 35 lâminas afiadas, movidas por vontade, disciplina e paixão. E isso aconteceu em apenas 3 meses. Com tempo suficiente, ele poderia transformar a Maré Vermelha nas presas mais afiadas do território do norte. Vocês estão usando uma fábrica para transformar cavaleiros comuns em elites. Lote por lote, Emily estava ao lado dele, sua voz suave. Mas ela também estava abalada com a cena diante de si. Exatamente por isso que deve ser incluído no núcleo estratégico da Maré Vermelha. Lord Louis quase deixou escapar, sua voz já revelando um leve entusiasmo. Ele se virou subitamente para olhar para seu ajudante, acelerando o passo. A partir de hoje, transfira todos os materiais medicinais relevantes para cá. Priorize o fornecimento dos catalisadores para o musgo sombrio e transfira mais 2 boticários experientes para auxiliar na otimização dos equipamentos. Não será permitido um único dia de atraso. Sim, meu senhor. Além disso, Lord Louis baixou a voz. Transfira também aquele lote de mel de padrões azuis e fruta vermelha de sangue gelado para cá. Misture-os com o catalisador das sombras e veja se produzem um efeito de avanço ainda mais rápido. O ajudante, momentaneamente atônito, acatou imediatamente a ordem e se retirou. O subterrâneo estava silencioso, com apenas o distante musgo sombrio tremendo levemente, como uma luz escura emanando de uma fornalha. Lord Louis estreitou os olhos, observando a forja espiritual, tão silenciosa como se estivesse sendo fundida. Naquele momento, ele já não estava calmo. Aquela era a arma estratégica mais afiada e aterradora em suas mãos. Quando o desastre chegou, ele não estava mais ansioso. Enquanto tivesse essa forja, ele poderia transformar continuamente cavaleiros comuns em elites e elites em transcendentes. Muito bem, murmurou ele baixinho, um leve sorriso finalmente surgindo no canto de sua boca. Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!